mundo ficava, não, se acontecer alguma coisa, eu me cuido, a doença veio e uma semana a pessoa morreu. Que tempo que você vai ter agora pra poder se cuidar? Porque é impossível ter uma vida de alta performance sem vida. Então, é impossível. Alguém toma esse choque de realidade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Free na Live, o seu podcast definitivo sobre autodesenvolvimento e desenvolvimento pessoal. Meu nome é Rogério Rocha, serei o seu apresentador, o seu condutor, mas é claro, como eu já disse, o foco aqui não sou eu, o foco são vocês, os nossos espectadores tão queridos que estão buscando o autodesenvolvimento e os nossos especialistas, aqueles que vão elevar o seu nível de excelência para outro patamar. E hoje eu tô aqui com 3 convidados maravilhosos, 2 eu nem vou apresentar, porque já estavam aqui em outro programa. Se você quer saber mais sobre isso, vai voltar um programa para você conhecer direitinho, mas eu faço questão que ela seja apresentada. Viviane, muito bem-vinda e muito obrigado pela sua presença. Fale sobre você. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Falar sobre um assunto complexo, né? Mas um assunto essencial na vida de todos nós. Bom, eu vou iniciar assim que o meu início, né, no esporte, por exemplo. Não venho de uma família esportiva, de genética esportiva, não tenho ninguém na minha família que é esportista. E num momento da minha vida na infância, um professor apareceu na escola, eu tinha mais ou menos de 7 a 8 anos, e abriu-se uma inscrição para escolinha de vôlei. Aí eu me interessei. Do nada, assim, falei, vou participar, né, e pedi minha mãe que fizesse a inscrição, e daí eu comecei no vôlei, era escolinha de voleibol, eu iniciei esse processo todo e não parei mais, então dos 8 aos 19, 20 anos eu fiquei no vôlei, me evoluindo no processo, e eu nunca acreditei, por exemplo, que o vôlei iria transformar a minha vida, né, nesse processo de vida meu hoje. Então, eu sempre levava sempre muito a sério o esporte, sempre muito baixinha, não desenvolvi, né? A minha frustração maior foi essa. E aí, durante o decorrer do trabalho, né, dos treinamentos, eu fui passando de fase, de categoria, uhum. E num determinado momento o técnico falou assim, você agora vai passar a ser levantadora. Porque se eu não fosse levantadora, provavelmente eu não estaria no vôlei por tanto tempo. Entendi. Porque a altura não me permitia alcançar outros patamares dentro das posições do voleibol que não fosse levantadora. Então, assim, me descobri como levantadora, me dei muito bem no processo todo, fui muito bem, posso dizer assim, contribuí e cresci como equipe. Então, assim, nesse contexto todo, eu fui muito bem, me desenvolveu muito como pessoa e principalmente no lado de grupo, né? Que é a dificuldade que eu sempre tive. Mas, assim, só agradecimento que aconteceu na minha vida. Não fui profissional, mas, assim, só ganhos. Eu imagino. E, assim, é interessante ver como que, né, pelo que você falou, pela questão da sua altura, vai contra as expectativas, né? Ou seja, o esporte ele vem muito daquela questão também do esforço, do querer também, né? Porque o esporte, eu falo que é um funil, né? Você tem uma boca gigante lá, o funil, mas poucos vão passar lá no fim, porque é muito seletivo mesmo. Então, para você chegar num profissional, principalmente no Brasil, onde as expectativas para o esporte, elas são mínimas. Então, assim, também pelas categorias, a forma como o Brasil lida com o esporte de base hoje, infelizmente, nas categorias de base, dentro da escola, do processo escolar, que não são desenvolvidos. Então, a gente perde muito talento, porque esse trabalho ele não é desenvolvido de uma forma que deveria ser, né? Não se investe na base. Por isso, a gente vê só o adulto. Quando a gente vai ver uma modalidade na Olimpíada, a gente vai ver uma competição no Mundial, a gente já foca direto no adulto. Mas como que aconteceu tudo para que esses atletas chegassem ali? Quem chegasse lá começou cedo, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente vê um atleta profissional, a gente não sabe o que processo ele passou para chegar ali. Então, esse funil, ele é duro. E com certeza não foi um processo leviano, né? Não foi. Ele é pesado, né? Ele é duro. Ele é de abdicação total. Sim. De tudo. É de abdicação de família, de abdicação de lazer, de vida social. Então, o atleta, quando ele quer chegar no profissional, ele tem que se dedicar mesmo. É dedicação 100%. Sim. Então, por exemplo, o filtro, por exemplo, para chegar numa Olimpíada,
ele é cruel. Imagina. Ele é cruel. Então, um ciclo olímpico, ele passa por 4 anos, mas dentro desses 4 anos tem os mundiais, tem os campeonatos que vão definir em que ponto esse atleta está para chegar numa Olimpíada. Então, ou você abre mão de tudo isso para chegar nesse alto rendimento, ou então você esquece, né? Então, assim, a gente como amador, eu amador, sofri, passei pelo processo, foi doloroso também, para a gente adquirir resultado, porque foi muito bom, a gente tinha uma equipe muito boa, competitiva. A gente era semi-amador, na verdade, né? Nossa equipe era semi-amadora. Então, o Pará de Minas sempre teve uma equipe competitiva. E a gente abdicou. A gente treinava 5 dias na semana. Nossa. Não tinha essa rotina de sair. Eu vou falar para você que quando eu saí a primeira vez, eu tinha 20 anos de idade. Foi abdicação mesmo. Foi. Então, o esporte foi totalmente envolvido. Eu me envolvi totalmente aqui. E eu posso dizer que a minha equipe também, o meu grupo também. Por isso que a gente conseguiu chegar junto onde nós chegamos por causa disso. Que é o que eu citei mais cedo com vocês hoje na hora do almoço. Se a equipe não trabalha como equipe, verdade. Um ou outro vai sair frustrado com o resultado final. Exatamente. E é interessante a gente estar falando, você que está se perguntando aí, poxa, mas é um podcast de desenvolvimento pessoal. O que a gente está falando sobre atividade física? Antes da gente se aprofundar nisso, Viviane, eu quero te dar um presente aqui do nosso patrocinador do canal, a Invest Up. Sim. Um presentinho para você. Aí, maravilhoso. Inclusive o representante está aqui hoje entre nós. Aqui tem escrito resistência. Combino muito contigo. Show de bola. E eu falei que eles não iriam se apresentar, mas eu tava brincando, é claro. Mas eles vão falar um pouco sobre eles também. Daniel, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E ele é o nosso representante aqui da Invest Up. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogério. Estamos aí mais uma vez. Hoje a gente vai falar bem dessa parte mental. Vou contribuir com a... Não fui atleta, mas o meu não foi por causa de tamanho, tá, gente? Talvez foi. Olha o bullying começando. Talvez foi. Mas depois a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E temos outra aqui que também, né? Convidado foi atleta, mais que especial, que também já foi atleta e que esteve aqui conosco na semana passada. Qualquer mera coincidência não é mera coincidência. Jefferson Teixeira, fale mais sobre você, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogério, Daniel, Viviane. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje também nesse podcast, participar, porque eu falo que tem o Jefferson, que foi construído como se fosse 2 identidades. Mas como assim, né? 2 identidades. Até então, até os dias atuais, eu sempre fui conhecido como o Jefferson, ou melhor dizendo, né, o Jefinho do Paraense Esporte Clube, clube mais antigo da nossa cidade, e também como Jefferson do Mastermind. Agora está sendo construído o Jefferson da Fria Live, o Jefferson da Invest Up, uma terceira identidade aí, se formulando cada vez mais com essas nossas participações. E se tratando dessas 2 primeiras identidades, eu sempre levei o estudo junto com o esporte. Então, boa parte, até os meus 20 anos, eu tinha como objetivo principal bem definido ser um atleta profissional de futebol. Tanto que eu cheguei a jogar nas categorias de base do Atlético Mineiro, já fui até para fora, já fiz teste no Fluminense, no Operário lá de Monte Carmelo, tinha passado no teste lá para o América, disputei vários campeonatos mineiros, como jogador e também como treinador. Né? Então, na época, jogava no Júnior, na época lá já tinha feito a base no Atlético, depois do Atlético eu fui emprestado pro time lá de Itaúna, Marvel. Fui emprestado. O profissional, né? Emprestado, meu Deus do céu. Emprestado lá pro Marvel, né, lá de Itaúna lá, que era filial do Atlético na época, e aí eu disputei lá durante 3 anos, depois retornei pro Paraense, e aí eu era treinador do infantil e jogava no júnior. Então fazia essa jornada dupla aí, inserido completamente ali no futebol e sempre levando os estudos ali em paralelo. Então até meus 20 anos eu fui seguindo mesmo a carreira e tudo de futebol, mas é aquilo, né? Quando a gente tem um objetivo bem definido e somado a isso, a questão que existem vários fatores que a Viviane vai falar com muita propriedade, ela como profissional da área, que não adianta simplesmente ter o talento. É necessário ter vários outros atributos que faz com que uma pessoa, ela de fato, não apenas seja profissional, mas que ela se mantenha. Sim, verdade. Se mantenha como profissional. E é interessante como que agora esse tema vai entrar no tema geral, né? No desenvolvimento pessoal, porque é quase que uma regra. Todas aquelas pessoas que a gente vê que têm uma vida em alta performance, de alguma forma,
elas têm algum contato que seja com esporte. Alguma coisa. Porque ensina disciplina. Prepara o corpo pro dia a dia. Exatamente. Eu disse, qualquer mera coincidência não é mera coincidência. Não é Você pega a galera de alta performance, todo mundo faz algum tipo de atividade física, esporte. Às vezes uns já foram semi-atletas ou atletas. Fala, pô, tem alguma coisa aí. Por que então a grande maioria que não faz, né? Sim. Exato, essa é a pergunta, né? É porque a gente precisa, como na vida de alta performance, tem que ter uma mente muito bem construída. Mas uma mente com um corpo que não aguenta também não faz sentido. Mas agora, entrando mais a fundo no assunto, você então já esteve envolvido no vôlei e hoje? Aí quando o vôlei não me coube, né, não coube mais na minha vida, eu não parei também. Eu falei, eu preciso continuar com algum movimento. E aí eu optei pelos esportes individuais, que depois foi direto para corrida. E aí eu fiquei 7 anos na corrida já. E por algum motivo hoje, uma lesão, eu estou recuperando para voltar a correr, porque correr para mim é um privilégio. Sim. E o que é o privilégio? O privilégio é o resultado depois da corrida, por exemplo. Né? Como que eu chego depois que eu concluo uma prova. Porque é difícil o treinamento. Treinar Sim. é difícil. Você treina para concluir. Se você me perguntar assim, Viana, você treina para poder ganhar a competição? Não. Para chegar em primeiro? Não. Eu treino para concluir os meus limites. Vencer a si mesmo, né, Vivi? Vencer a mim mesma. Então, assim, eu concluo a prova correndo. Eu não concluo a prova andando. Eu não aceito concluir a prova andando. Então, os meus treinos são para isso. Eu vou te citar um exemplo aqui, por exemplo. Eu há 10 anos atrás, eu corria Pampulha, né, os 18 quilômetros. Ano retrasado, eu corri novamente. O meu tempo foi exatamente igual aos 10 anos atrás. Meu Deus. Ou seja, então, a minha performance, ela manteve-se. Eu não aumentei de tempo, mas também não caí. E a minha idade, né, 10 anos depois, o que seria o certo acontecer era o meu ritmo cair. E eu consegui manter isso. Então, isso para mim é um grande ganho. E concluir a prova correndo. E aí, depois, nesse mesmo caminho, eu escolhi o ciclismo também. Que aí, no caso, é a mountain bike, né? A mountain bike, para mim, nem é competição. Para mim, é um prazer estar no meio da natureza praticando esporte. É pesado? É. Mas é um pesado que você consegue fazer e se torna leve. Então, assim, o corpo, ele responde aquilo ali. Mesmo que em algum momento você pense assim, gente, mas tá duro o negócio aqui. Eu acho que tem hora que a gente já fala assim, a gente vai desistir. E não. Você consegue concluir pelo contexto que você está vivendo ali. E o primeiro deles, a natureza. Então, o ambiente faz com que você termine aquilo ali. E o depois é só alegria, né? Porque é aquilo que o esporte, ele nos dá. Que são os hormônios, ele libera os nossos hormônios da felicidade, da alegria. Tanto é que quem tem depressão é orientado a entrar no processo esportivo para que se cure. Então, fazendo uma relação com o último podcast que a gente fez, se você não viu, assista, volta aí, tá? Igual o Rogério falou. Mas a gente falou sobre a construção de hábito e como é que é importante a dopamina ali no processo também. E falamos também sobre as 3 construções, né? Que o Charles Duhigg fala no livro Poder do Hábito. E é justamente isso aí, cara. Na atividade física, independente se é esporte ou não, mas o fazer atividade física vai ajudar na construção de qualquer hábito que você vai fazer na sua vida, cara. Qualquer coisa ele vai estar te ajudando. Então, mesmo assim, não quero ser atleta. Hoje, assim, a gente tem a possibilidade de falar de 3 pessoas que quase foram atletas. Verdade, é verdade. De 3 pessoas que, assim, assumiram o compromisso de fato de abrir mão de muita coisa, igual a Viviane falou. Ela treinava todo dia, durante a semana inteira, né? E às vezes, fim de semana, tava alguma coisa a ver com esporte também. Por muito tempo eu fui assim também. Com certeza o Jefferson foi assim também. Na verdade, são 4, eu também no jiu-jitsu. Aí, 4. Então, nós temos a possibilidade de 4 pessoas aqui, quase semi-atletas, né? Isso. Hoje é só no hobby, no coração. E como que isso ajuda na construção da nossa vida como um todo, né? Tanto na construção de hábito, na nossa percepção de identidade, como que a gente lida com outras coisas. E uns dias para trás eu estava conversando com o meu treinador de tênis, que também foi meu treinador na época que estava fazendo os campeonatos e tal. E uma coisa que a gente estava conversando é como que as crianças hoje, por falta de esporte, porque mudou muito a dinâmica, elas têm sofrido, cara. Tipo assim, elas não estão sabendo lidar com o desafio, não estão sabendo lidar com
questões pessoais mesmo, interpessoais, né? Uhum. E muitas das vezes o esporte era aquela alavanca que ia ajudar você a construir certo tipo de caráter ou de percepção da vida que as pessoas hoje estão perdendo, cara. É porque trabalha o músculo da determinação, da resistência, da persistência dos objetivos, e hoje é notório. Então, Como quem vocês é que no falaram mesmo, esporte processo não de passa educação. por frustração, né, cara? Gente. Porque Não tem como. aí você vai desenvolvendo o que a gente chama na liderança também de IVP, que é o índice de viração própria. Então, tem determinada situação, a resposta que você tem que dar para aquela situação tem que ser uma resposta que em si vai te desafiar e você tem que se colocar à prova daquele desafio, ultrapassando, e é isso que a Vivi falou. Quando a gente chega e você se desafia, e aí você vai lá e consegue alcançar o êxito ali, opa, eu venci a mim mesmo, uau! Aí o ser humano entra naquele estado de flow, que é aquele estado de plenitude e de felicidade. Fala assim, poxa, eu dei um passo a mais. Aí é a comemoração, né? A vitória. E é interessante que, assim, até com base no que você falou também, quando a gente pega o esporte e o desenvolvimento pessoal, a melhor forma de você medir o seu desenvolvimento e a sua capacidade de superar metas e de alcançar essas metas é com o esporte. Então, a gente estava conversando aqui antes, você corre um tanto hoje, aí no outro dia você, cara, conseguir mais, sei lá, 100 metros aqui correndo, já é uma conquista. E você começa a falar consigo mesmo, eu sou capaz, porque olha o que eu fiz. Mesmo que para outras pessoas pareça pouco, para quem tá ali fazendo aquele exercício é muita coisa, né? Exatamente. Mas continua falando sobre sua história, tô muito interessado em conhecer. E quando eu saí, né, do vôlei para estudar, que aí foi para a faculdade, e também não tive dúvidas que seria a educação física, nunca tive dúvidas. Isso contribuiu muito, a minha vivência com o esporte contribuiu muito. E aí, eu já, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei o trabalho de liderança, que foi dar treino para escolinhas de base, né? Então, assim, eu associei já o primeiro, segundo, terceiro período, já com o meu trabalho, fazendo trabalho com escolinhas de base no próprio clube onde eu jogava. Você já fazia isso antes de entrar para a faculdade? Isso, eu comecei a faculdade fazendo isso. Então, eu iniciei fazendo isso. Então, eu trabalhei como estagiária, já fazendo esse trabalho de desenvolvimento de base. E aí, eu comecei a descobrir, o técnico já tinha começado a descobrir o perfil de liderança que eu tinha, né? Então, assim, quando eu fui ser levantadora, já era muito isso. Eu sempre falei, gente, eu queria alguém que me liderasse, né? Eu sempre tive essa vontade. Sim. Faz isso, faz aquilo. E, na verdade, o caminho ele foi inverso. Quando eu fui ser levantadora, eu falei assim, gente, agora eu também tenho que ser líder do grupo. Uhum. Porque tudo passava pelas minhas mãos, né? Então, tudo depende muito da distribuição do levantador. Então, eu tinha que entender todas. Todas olhavam para mim esperando uma decisão minha. E eu queria fazer o contrário. E isso não aconteceu, não houve essa possibilidade. Sim. E eu administrei muito bem isso. Muito bem. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu comecei a ver o seguinte, que aquilo fez com que eu fosse professora, né? Já me desenvolvesse como professora muito rápido. E aquilo foi muito rápido. O papel do professor é isso também, né? Liderar, mostrar, guiar. Exatamente. Então, assim, o que me ajudou, contribuiu como pessoa, como caráter, tudo isso contribuiu, né? Já venho da família, minha família sempre me ensinou isso, meu pai e minha mãe. A honestidade, perfil, essa coisa toda a gente traz. Sim. E aí, o esporte agregou e me ajudou a ser a profissional que eu sou hoje. Eu contribuí muito com a vida desses meninos e da praça de esportes, né? Do trabalho de treinadora, por exemplo, na praça, eu fui desenvolvendo isso na escola também, paralelo ao meu trabalho de professor de educação física. Então, por exemplo, eu terminava minha carga horária normal de aula e ia desenvolver um trabalho de escolinha de vôlei nas escolas, para que os meninos pudessem ter a possibilidade de vivenciar aquilo que eu vivenciei, que é o jogo, que é competir, que é entender o que o esporte faz na vida de cada um deles. E é interessante que é aí que você percebe que a pessoa faz com amor, né? Porque ela não precisava fazer isso. Não precisava. É realmente por amor aquilo que você tá fazendo. Exatamente. Então, assim, o que eu entendi? Eu entendi que eu queria devolver pro vôlei aquilo que o vôlei me deu, como pessoa e como profissional. Então, assim, eu acredito muito que nessa contribuição dos alunos, eles aproveitaram muito esse momento. E eu ajudei muito, contribuí muito com esses meninos. Com alguns, então, eu tirei, assim, hoje eu falo, tirei do poço, sabe? Meninos que não davam nada por ele, o esporte deu. Então foi muito bacana essa trajetória. Agora hoje não me cabe mais
dar treino. Ainda não. Pode ser que em algum momento agora, esse ano, com uma carga horária menos pesada, eu possa pensar nisso. Mas no momento não me cabe mais esse trabalho, então eu não faço mais isso. Eu voltei para a área específica da saúde no momento. Me permite compartilhar uma vivência que eu tive no meio esportivo junto com a Viviane, porque nós já nos conhecemos já há muitos anos atrás, né? Então, a época que eu estava apitando como árbitro de GEPAM, Jogos Estudantis de Pará de Minas, de queimada. E aí a Viviane dava aula no Colégio Nossa Auxiliadora, Escola Estadual Nossa Auxiliadora, e aí a Viviane chegava, e aí todos muito bem organizados, e entrava, já chegava assim, que jeitão dela, né? Com a cara assim, bem fechada, né? Que você conhece assim, Perfil de né? líder assim, Também bem, assim, né? tá. Vamos lá, gente, vamos entrar aqui pra poder ganhar mesmo, né? Vamos botar pra quebrar. Então esse espírito de liderança, Vivi, você sempre teve. E eu te acompanho isso desde lá de trás. E assim, o profissionalismo, a forma como que você faz, a maneira como que você inspira os alunos, as equipes, né, que você está, é uma coisa assim fantástica. Então eu quero deixar isso registrado, porque é algo que já tem na sua personalidade, na sua história de vida, nos seus valores, no seu estilo de liderança, no seu caráter, que você faz isso aí até sem perceber, né, de uma forma inconsciente e voluntária. Inconsciente, é isso mesmo, Gerson. Agradeço as suas palavras, é isso. O Gerson estava nas arbitragens e eu ia com as equipes, né? No início lá, tinha queimada, tinha vôlei, tinha tudo, eu levava os meninos para participar. E era isso mesmo. E assim, os meninos sabiam o que eu queria. Às vezes eu não precisava nem falar muita coisa. Né? Só de olhar. O vôlei proporciona muito isso. Então, assim, às vezes falava assim, gente, vamos entender a tática do negócio aqui, porque é tático, né? A técnica você desenvolve individualmente, mas é a parte tática. O aluno, ele precisa entender aquilo. Então, teve uma determinada competição, por exemplo, dos jogos escolares, que eu precisava só acertar o saque e passar a bola de primeira. Aí os meninos não estão enxergando isso. Aí eu reuni a equipe, falei, gente, vocês vão passar a bola veio, vocês vão passar tudo de primeira de manchetão, tuf. E eu ganhei o jogo fazendo isso. Então, a minha tática usada naquele momento foi passar a bola só de primeira. Estratégia, né? Estratégia pura. Não precisa nada vocês dominar, levantar. Não, eu quero que vocês passem a bola tudo de primeira. E ganhei o jogo fazendo isso. Porque quando eu vou para os jogos escolares, eu fico vendo os professores fazendo cada absurdo. Eles querem transferir a situação do profissional para o estudantil. Tem líder, tem levantador fazendo infiltração. Sabe? Tipo assim, os meninos não estão preparados para aquilo. Os meninos querem ver a bola em jogo e fazer de tudo para ganhar. E eu ganhei o jogo fazendo a bola de manchete, cara. O simples que funciona dá certo. Exatamente. O simples funciona dá certo. Então, é tático. É o momento em que você está. Eu não posso pegar os meninos dos jogos escolares e transferir uma situação do adulto para falar que é bonito. E eu cansei de ver profissionais fazendo isso. Além de altos berros na beira de quadra. E aí a gente não pode esquecer que nós trabalhamos com o desenvolvimento, e que é formação. Então, assim, eu, enquanto professora, eu trabalhei com a formação desses meninos, eu contribuí para a formação. Quando eu chegar no técnico... aquele filme Coach Carter lá. Coach Carter, Chegar no técnico profissional, aí é diferente, que eu trabalhei com adulto também. Eu já chutei até garrafinha no meio de jogo, né? Mas no adulto, bem Bernardinho, né? No adulto, né? É um grande ídolo seu, né, viu, Bernardinho, né? Show de bola. Então, assim, a garrafinha tava lá, eu pedi um tempo, meti o bicudo. Então, assim, só que isso não assusta. Agora, você faz isso perto de uma criança? Não dá. Qual exemplo que tá dando, né? Então, assim, você tem que se policiar. Graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema com isso. Sempre tive, assim, muito atenta, sabe? Foi sensível. Exatamente. Aonde eu estava e aonde eu podia chegar. E essa consciência da alta performance que a gente pensa, né? O podcast passado, nós falamos como viver uma vida em alta performance. Mas o que vem a ser alta performance? É você poder ter consciência que você pode fazer o seu melhor e deve fazer o seu melhor com as condições e possibilidades que você tem no momento. Então, faça o que você pode com as condições que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Exatamente. Ou seja, é exatamente isso que você falou, Vivi. Então, ou seja, a situação apresentada é aquela ali. Como é que eu vou querer desenvolver habilidades mais profundas que necessitam de treinamento mais aprimorado, sendo que o objetivo principal é ir lá e ganhar a partida e utilizar de um recurso ali simples que levou o time à vitória?
Coisa Sim. assim. Então é isso, né? E A é nossa uma coisa vida, né? É Engraçado, assim porque também. assim, 25 minutos de podcast, porque tem gente que deve estar se perguntando, o que tem a ver esporte com desenvolvimento pessoal? Eu tenho certeza que tem gente se perguntando isso, mas olha só, em 25 minutos de podcast, a gente já falou sobre a necessidade do autoconhecimento, a necessidade da pessoa se conhecer, se moldar, se colocar no limite, e a necessidade da pessoa ser estratégica. Aprender a observar o entorno dela, aprender a observar a estratégia do outro para poder modular a sua estratégia. Se isso não é desenvolvimento pessoal... não Isso porque a é. gente nem começou a falar gente de nem maneira começou. intencional, né? É. É verdade. Perfeito. Agora eu queria perguntar pra você também, Daniel, né? O quase atleta também. Mas o seu Todos. caso foi no tênis, né? O meu foi 2, cara. Eu comecei pelo futebol, Vivo Brasil, né? E aí, nessa época ali do futebol, eu gostava muito de futsal e futebol de campo. E na cidade tinha um cara que era olheiro. E aí, nos campeonatinhos que a gente ia, o rapaz falou, ó, seu filho virou minha mãe, falou, seu filho, ele tem um potencial, que ele não vem treinar. E comecei a treinar, cara. Aí, na época, eu comecei a treinar, a chutar com as 2 pernas e tal, driblar. Eu nunca gostei de fazer gol demais. Meu negócio era driblar e tocar pro cara. Você era o armador ali, né? O meu negócio era, ou era volante, ou era estar no centro ali, e muitas vezes me colocava pra lateral, porque eu corria pra caramba. Armador ali, no caso, né? É a minha função também. E no muitas futebol, vezes me armador. colocava como lateral, porque eu corria pra caramba, né? Magrinho, filho. Ah, A galera não me acompanhava, mano. A grande maioria das pessoas me acompanhava. E antes disso, eu sempre joguei com pessoas que eram duas idades, tem um nome, esqueci o nome. Categoria acima. Isso, 2 categorias acima. Isso. Então pensa, eu pequenininho, magrinho, jogando com 2 categorias acima. Era desse jeito. Só que Tipo eu o Mirim driblava- jogando no infantil. eu driblava a Aham. galera, eles me colocavam pra isso e eu deixava os caras na porta do gol, porque eu também não tinha força pra chutar com os caras que era 2 anos ali maior do que eu, né? E aí comecei a treinar, cara. Beleza, dei meu sangue pro negócio, ia no treino, treinava em casa o dia inteiro, isso no futebol ainda. Aí passei no teste do Cruzeiro, cara. Só que a gente não tava morando em Belo Horizonte mais. Minha mãe descobriu que eu ia ter que vir pra cá, né, morar no lugarzinho lá do Cruzeiro. E aí ela descobriu que algumas pessoas usavam drogas, óbvio, né? Eu falei, mãe, mas eu não vou usar droga. Deixou aí. Você fez eu treinar aqui por mais de um Deus. ano, o dia inteiro. Eu não sei vocês, mas eu tô sentindo um amargo agora. Ué. Você quer? Não, um abiscal, mas Aproveita que tem que o psicólogo tá mais. aqui. Aproveita pra poder elaborar isso, né? E Passa aí- o processo catártico de limpeza tô aí, com a vai. bolinha aqui de anti-estresse, gente. Mas aí falou, não, você não vai, acabou. Eu falei, não tem como eu crescer profissionalmente no futebol aqui na cidade que eu tô. Sem chance, velho. Aham. Tipo, uma coisa era eu já estar no Cruzeiro e já ia pra lá, o cara já tinha feito, já tinha passado no teste, então era só eu mudar e ia começar a treinar com eles. Uhum. Na hora que falou não, eu falei, Fé, eu não vou ficar aqui não, velho. Não quero saber mais de futebol, não. Então ali eu cortei, sempre fui meio prático, desde pequeno. Pra aqueles que não sabem, tem déficit de atenção, então... Tem um lado do déficit de atenção, também tem um lado do meu perfil, que é meio lógico. Tipo, simplesmente matei o sentimento e acabou, não quero saber de futebol mais, não. Só que o esporte tava ali, eu falei, quero caçar outro. Falei, eu não quis o barato que era o futebol, agora vamos pro caro que é o tênis. Olha só, Fazer né? o quê, né? Correlação. Fazer o quê? Ai, meu Deus. Mas aí fui pro tênis e a ideia, na verdade, nem lembro de fato se foi eu que busquei o tênis ou se meus pais me colocaram pra eu não ficar sem um esporte. Porque eu sei que depois que saiu do futebol, eu falei, eu não quero mais. Pra que eu vou fazer um negócio que eu não vou competir? Minha cabeça já era da competição ali, né? E aí, quando me colocaram no tênis, comecei a gostar, aqueles treinos mais bobinhos. Só que eu comecei a gostar muito, cara. E aí, chegou um momento e eu falei assim, agora eu quero caminhar pro lado profissional disso aqui. Beleza, nessa época, a gente não sabia do déficit de atenção nem nada, mas o esporte pra mim é vida, cara. Tipo, em tudo, né? Ele faz com hiperfoco, né? E é muita energia também, né, que tem aqui, meu filho. Então tinha que gastar energia no esporte, senão meus pais iam ficar malucos. E aí, quando decidi ir pro lado profissional mesmo da coisa, aí entrou com personal trainer, além do treinador e além da nutrição, né, da alimentação correta e tudo. Fizemos a análise inteira. E aí o treino era assim, o normal era de 1h30, nosso treino começava 1h30, e era para ficar até 5 horas. Só que aí entra uma linha minha,
quem gosta, velho, os fora da curva tem que ser fominha, cara. Eu desconheço a galera que gosta de esporte que não é fominha naquilo que faz. Uhum. E eu era fominha, filho. Que aí eu treinava até o último cara. Meu treino era até 5, mas eu saía 9 horas. Todo dia. Da noite? De segunda a sexta. Eu treinava com todo mundo que passava, tirando terça e quinta, porque aí eu tinha treino na academia. E às vezes era de treino de sprint, né? Pra dar alimentado no aeróbico. E aí não dava. Então eu saía de lá e ia pro exercício com o personal trainer. Só que aí durante os outros dias eu treinava com todo mundo. E assim, se eu descobrisse algo que eu tava ruim, eu caçava aquela pessoa que ganhava de mim pra eu treinar com ela, pra eu desenvolver a habilidade pra conseguir ganhar depois. E isso mesmo se a pessoa fosse adulta. Então eu treinava com quem era pior que eu, treinava com quem era melhor, eu treinava com todo mundo, filho. Conhecia todo mundo que fazia treino lá na academia, eu conhecia, né, na academia de tênis. Aí beleza. E além disso, fim de semana, a gente treinava também, sábado ia pro jogo, só domingo que tinha dia de descanso. E eu lembro de uma vez, cara, que no meio dessa correria toda ali do tênis, tinha vez que eu tava exausto, cara. Tipo assim, estudava de manhã, então às vezes tinha que acordar às 5h30, 6 horas, chegava em casa, já comia, não tinha tempo de um cochilo, 1h30, aquele sol rachando, você treinando, porque a quadra não era coberta, o dia inteiro, e assim a semana toda, né? Aí tinha um dia que eu tava morto, cara. Aí já teve vez do meu treinador ir lá em casa me buscar, tipo assim, acorda aí, velho, porque eu não tinha acordado e saí me puxando pra eu ir treinar, né? Mas nessa brincadeira toda, comecei a ganhar uns campeonatos, comecei a competir no Campeonato Mineiro, tem meus troféuzinhos, ganhei dinheiro, primeira vez que eu ganhei dinheiro, cara, com o negócio. Tipo assim, na época, assim, eu nem ganhei, o primeiro dinheiro que eu ganhei foi em segundo lugar, mas já era dinheiro. E na época, pra um adolescente que não fazia nada, você ganhava dinheiro, eu falei, a pizza hoje é por mim. Eu sobrava dinheiro, ficava felizão. E depois, como é que eu saí disso ali, né? Tomei bomba, maravilha. Tomei bomba na escola e lá em casa era assim, escola em primeiro lugar, esporte em segundo lugar. Na cabeça do Dani, esporte em primeiro lugar, escola em segundo lugar. Terceiro, quarto, quinto lugar, né? Só que aí, quando eu tomei bomba, não foi nem por conta de malandragem, nada assim não. Porque até nas provas eu ia bem. Tipo, eu tirava 9 e 10. Só que na escola que eu tava, tinha que fazer exercício durante o ano inteiro. Tinha um caderninho de dever, né? E aí no Brasil inteiro, nessa escola, eu fui o único que não fez dever um ano inteiro. Aí eles chegaram e falaram... Aí eu fui conversar com o diretor, porque eu achei que eu não ia tomar bomba, né? Tava tudo certo. E aí quem me anunciou que eu tomei bomba foi os meus amigos, que nem nas últimas aulas eu tava indo, porque eu já tinha acabado as provas. E aí numa festa ele falou, Dani, você tomou bomba? Como assim tomei bomba? Só tiro 9 e 10. Aí fui lá, fui conversar com o diretor e falou, ó, Dani, tipo assim, na política da escola, não tem como a gente te passar de ano, você não fez nem 10% dos exigentes, não tem nenhum caso assim, cara, no Brasil inteiro, só você que descumpriu com isso tudo, não tem jeito. Só que aí minha mãe surtou, né? Ficou louca lá e falou, não vai ter tênis mais, tem mais nada. Fiquei revoltado também. Só que aí nisso ela descobriu que eu tinha déficit de atenção também. Porque ela falou assim, não, tem alguma coisa errada com o meu menino, né, velho? Vou levar pra terapia. Também falando, né? Então, e aí, porque eu tô falando do déficit de atenção junto com o esporte. Porque pra pessoa que tem déficit de atenção, de fato tem, né? Não só as pessoas que têm o pensamento acelerado de acordo com o que existe hoje, mas o esporte, cara, ele ajuda, assim, em inúmeros fatores. Inúmeros fatores. Primeiro, a concentração, porque no esporte você precisa concentrar. E se você encontra algo que você gosta, o foco e a concentração é natural de todo mundo, até para a pessoa que tem déficit de atenção. Inclusive, a pessoa que tem déficit de atenção não é que ela não consegue focar, é que, na verdade, ela só foca no que ela quer. Então, pra mim era muito fácil, cara, eu ficar ali o dia inteiro treinando, às vezes a gente ficava exausto e tal, mas ali pra mim, era como se fosse mais família do que a minha família, porque eu passava o dia inteiro ali, cara, conhecia todo mundo, eles sabiam dos meus pensamentos, das minhas dores, sabiam o que eu fazia errado, eu desabafava, era com eles, porque eles também não iam falar com meus pais, né, não, fica quieto aí. Então, muita coisa, tipo assim, eu sou muito grato aos meus treinadores e a galera que me acompanhou, porque, tipo, muito parte do meu caráter também foi forjada pelo esporte. E você tem uma coisa que eu te perguntar, como que o tênis hoje ajudou a formar o Daniel que é hoje? Você já respondeu isso também. E assim, o tênis particularmente, porque embora eu tenha caminhado um pouquinho com o futebol, minha trajetória mesmo, sempre profissional ali, foi com o tênis, que foi o que eu dei meu sangue. E o tênis, pra mim, ele envolve muita coisa. A mesma experiência que a Viviane teve com o vôlei ali, o meu eu tive com o tênis na parte de aprender a lidar comigo mesmo, aprender a lidar com frustração, com
dinâmica do jogo, né? Você criar uma estratégia diferente, você saber mudar. Cara, cada jogo era uma perspectiva totalmente diferente, cara. Você não sabe com quem que você vai jogar. E às vezes você fica ali olhando o cara jogando pra você estudar como é que ele era, né? E, pô, você é adolescente, mano. Você não tem a cabeça toda estratégica ainda. É aquela e aí, emoção resiliente. e aí, do nada, o cara joga diferente com o seu amigo. Eu lembro um campeonato que a gente foi da Teuto, cara. Aí, um amigo meu que treinava junto, ele perdeu pro cara. Aí eu falei, não, mas eu estudei o jogo dele, cara. Comigo ele jogou assim, totalmente diferente. Aí eu perdi também. Não, eu fiquei revoltado. Eu falei, miserável, vou treinar, ele vai perder da próxima. Aí ele perdeu da próxima. Vingativo, né? Vingativo, rapaz, que isso. Tá vendo? Cara, todo esportista que se presta tem que ter um pouquinho de neuro, só. Não tem boa, não. Tem que ter. Tem que ter a vontade, tem que ter a garra. Negócio, né? Tem que ter a garra. E Tem não mesmo. só a pessoa que é esportista, velho. Qualquer área da sua vida, você que tá ouvindo a gente. Se tem alguma área da sua vida que você quer crescer, você tem que ter garra, cara. Você tem que ter a vontade, tipo assim, velho, eu vou fazer isso aqui acontecer. E no esporte você aprende isso na prática. Aprende. Mas no dia a dia você precisa disso também. Porque senão você fica estagnado, cara. Você fica normal. E aí você vira só mais uma estatística no meio do povão, todo mundo. Né? Perfeito. Isso aí. E Jefferson, você comentou, né, na questão do esporte, como que ela te mudou um pouco com questão do futebol, mas adentra mais um pouco. O que o Jefferson hoje tem a agradecer ao Jefferson atleta? Muito interessante essa pergunta, porque sobre a questão da liderança, que é o que eu faço já já vai para quase 15 anos. Onde que foi a semente da liderança criada? É desde pequeno. E isso, os meus pais, mais especificamente a minha mãe que relata. Um exemplo, lá com 9, 10 anos, eu saía, que era sempre o dono da bola, aí saía e ficava batendo a bola ali no muro, chutando. Aí, falas da minha mãe, não sabia onde que parece que brotava menina, parecia e tudo, coisa ali de 10, 15 minutos, já tava lotado ali de menina e eu já dava os direcionamentos, as regras ali e tudo, aí a gente já tava lá, ou brincava de controle, ou então ia brincar ali de timinho, marcava e tudo de piruzinho, ou seja, as várias brincadeiras ali envolvendo a questão do futebol. E assim, aí eu observando... Passou, levou, né? Por aí, era bom, das canetas, né, os chapeuzinhos, os dribles, né, enfim, assim, então assim, mas o que isso tem correlação com hoje, porque sempre eu tive essa semente da liderança, sempre, é o mesmo caso que a Vivi colocou aqui também, essa questão que mesmo a gente com desejo, às vezes em determinadas situações de querer ser liderado, mas acaba que pela nossa postura, por esse espírito de liderança, as outras pessoas já otorgam isso para nós, de maneira assim, consciente, quando a gente já está ali já liderando. Isso tem tudo a ver com a minha trajetória dentro mesmo, em todos os núcleos que eu participei envolvendo grupos, pessoas, sempre foi essa questão de estar à frente e liderando. Sempre por causa da personalidade forte e envolver essa questão de tudo o que eu sou envolvido em projetos com pessoas, eu sempre dou o meu melhor. É isso, é a questão de estar disposto a vencer a mim mesmo. Não é que a competição é com os outros. Claro, esporte coletivo você está entrando para poder ganhar. Então você vai dar... Individual também. Dá o melhor, né? É claro, né? Eu falo no sentido coletivo do caso, né? Assim, mas você entrava a querer ganhar, poxa. Você não tá ali, mas por você dar o seu melhor e você também inspirar as outras pessoas também, por meio do exemplo, para poder dar o melhor para alcançar o objetivo. Então, assim, esse espírito na maneira do coletivo, e diz muito de hoje da profissão também que eu escolhi, mas não foi no meio esportivo, mas foi dentro do ramo da psicologia, trabalhar com líderes, desenvolvimento, empresários, executivos e tudo. Então, sempre à frente para poder trabalhar a mentalidade, trabalhar espírito de liderança, tá dando as orientações, os direcionamentos. Tanto é que vocês três aqui também já fizeram os treinamentos, né? No meio da empresa aí do Mastermind e tudo. Então, vocês podem dizer o quanto que foi bom, né? O tanto que é enriquecedor essa parte do desenvolvimento pessoal que vai refletir no profissional, enfim, né? Então, ou seja, toda a trajetória dessa do esporte, que é o tema principal aqui hoje, né? A gente tem a Vivi, que vai refletir, e de fato reflete diretamente na nossa vida como alta performance. Então, eu sou muito grato
ao esporte que sempre me acompanhou a minha vida, que me forjou os meus valores, forjou o meu caráter, porque a palavra caráter vem de características, né? Que a gente carrega. Então, seja de determinação, de disciplina, de diligência, esse espírito que é de vitória, de querer vencer, né? Que é o vencedor, que é vencer as dores. Essa é a etimologia da palavra vencedor. Vencer as dores, ou seja, tô com uma dificuldade, tô com um desafio, mas eu tô aqui disposto, é isso que o Dani falou, questão da garra, da força de vontade como princípio orientador pra gente poder continuar vencendo. Deixa então, eu te quebrar um padrão um pouquinho aqui, ó. Claro. Pedir para cada um, todos nós somos semi-atletas, né? Ou tentaram, né, chegar nesse patamar, mas para cada um aqui falar duas coisas que de fato aprenderam com o esporte e carregam até hoje. Vou começar aqui. Duas coisas que, pra mim, com o tênis especificamente, que eu aprendi, assim, demais e eu carrego comigo até hoje, depois de estudar sobre tudo que eu estudo, da parte mental, na parte de investimento, do trading, de empresa, tudo, cara. Isso pra mim ainda vale. Inclusive, os pacientes que eu já atendi com analista terapêutico também, eu sempre trabalhei essas duas coisas. Lógico que não com o esporte, né? Mas o esporte me ensinou isso de maneira natural. Que é a questão da não desistência, no sentido de, cara, tem um jeito, né? Deu ruim, mas segura firme, bola pra frente, bora pro treino pra você melhorar, pra que no próximo você esteja melhor. E a constância. Inclusive, em um dos grupos que até a Viviane faz parte lá com a gente, que é do BNI, que tem alguns empresários, o tempo de gestão que eu estava na liderança, justamente o tema que eu coloquei foi o quê? Constância. E essa constância, cara, eu levo pra tudo. Só que o tênis me ensinou isso assim, da maneira que, cara, você treinar todo dia, fim de semana, e os treinos, assim, não eram legais não, cara. Quando era treino, não era legal, cara. Só que a gente tava lá, mano, e fazia. E essa constância, você levar isso pro lado de fora, o que a gente vê muito, são muitas pessoas hoje que pecam e às vezes não conseguem ter um resultado, às vezes por falta de constância. Não é nem que a pessoa não tenha habilidade, não é nem porque a pessoa não é boa, não, às vezes ela poderia ser fora da curva, ser uma pessoa ali fora da média, né? Só que por não ter constância ou não desenvolver isso, ela acaba sempre morrendo no meio do caminho, né? Então, minhas duas coisas são isso. Vou passar minha bolinha. Aí. O que eu posso retratar aqui pensando aqui na trajetória, enquanto o Dani falava, citar um exemplo meu dentro do Atlético Mineiro, que eu fiquei lá um pouco mais de um ano, e na época, a categoria infantil, o nosso time no ranking era o segundo melhor do Brasil. Só atrás do Vitória da Bahia. Na época tinha jogadores assim, de vários estados do Brasil. E eu ficava me perguntando, mas você, Gerson, da cidade lá Pará de Minas, cidade 90 mil habitantes, um pouco menos, né, na época do que isso, mas o que você está fazendo aqui? Então eu fui trabalhando em mim a questão da autoconfiança. Então esse é um ponto muito relevante que, olhando para essa história lá, dentre tantas outras histórias, eu fui uma pessoa que carreguei, como muitos crianças e até mesmo jovens a gente observa, né? Que às vezes faltam para eles a confiança em si mesmo, e a raiz disso é o complexo de inferioridade. Então essa indecisão, né, de até mesmo a ver com a própria identidade. Então é algo que eu carreguei. Então assim, no fundo, será que eu sou merecedor de estar fazendo parte desse grupo aqui? E era interessante. Quando, já foi até na seleção brasileira mesmo, né, o Getúlio, que era o treinador nosso lá da época, aí quando ele apitava para poder iniciar o treino, eu já me transformava completamente. O espírito de liderança já vinha, já dava as orientações para o outro pessoal, depois terminava, eu já me ajustava ali dentro da concha ali e tudo, já ficava mais na minha, tanto é que o meu tio que me levava, ele falava, pô, você tá parecendo bicho do mato, conversa com as pessoas, né? Então, sem sombra de dúvida, um ponto muito importante foi, na formação do meu caráter, da minha liderança, é a autoconfiança. E o segundo ponto é a melhoria contínua. Melhoria contínua, que o esporte sempre me desafiou a poder estar rompendo as barreiras internas e por meio dos treinos exaustivos,
que eram muitos e tudo, para você poder adquirir alta performance, porque uma coisa é o treino, só que outra coisa é o jogo. Só que o jogo, ele é o reflexo do treino. Sim. Se você vai lá e faz um excelente treino, se você é disciplinado, é constante, é determinado, e uma série de habilidades no treino, aí no jogo você vai fazer aquilo que você se predispôs. Então, ou seja, me ensinou muito essa questão da evolução, de estar evoluindo constantemente. Então é algo que eu sempre faço. Faço 2 perguntas todos os dias. Jefferson, o que você fez de bom e o que pode melhorar? De onde que vem isso? Exatamente do meio esportivo. Então é isso. Perfeito. Agora, nossa convidada ilustre, Viviane. Aí, Passa a Com a bola. a bola. Aí eu posso dizer com clareza que é autoconfiança também. Eu sempre me achei merecedora de estar no grupo onde eu tive. Sempre. Dentro do meio esportivo, eu sempre achei merecedora de estar ali. E o autocontrole, né? Controlar as minhas emoções e entender que eu precisava do outro para o jogo acontecer. Então, isso o coletivo me ensinou muito. Porque, igual eu falei mais cedo, se eu tivesse no esporte individual, talvez hoje eu não estaria onde eu estou, né? Então, assim, o vôlei, o coletivo me ensinou muito. Então, essa autoconfiança, ela continua em mim. Existem as frustrações. Eu levo isso para o profissional, para a minha vida pessoal. Porque a gente tem que estar e se sentir bem no meio onde a gente está. Exato. Porque se em algum momento a gente se sentir assim, não me cabe aqui, alguma coisa está errada, né? Sim. Então, a gente tem que se perceber nesse sentido e ver para onde que a gente vai caminhar. Então, assim, igual minha mãe falava assim, procura Viviane, que a Viviane tá na Praça Esporte. Era só lá que eu sabia onde é que tava, né? Então, assim, Que com joia. 16 anos, o professor me transferia para o adulto. Então, com 16, eu já conseguia jogar na competição adulta. Então, eu intercalava o infanto juvenil com o adulto. Já exatamente por esse perfil de liderança. Então, eu comecei o levantamento na fase adulta, sendo levantadora do infanto juvenil. E aí, isso me ensinou muito também, porque eu jogava com uma equipe mais jovem e jogava com uma equipe mais velha, no meio de meninas mais velhas. E tinha que ser líder das duas. E aí, por isso por que eu falo da questão da autoconfiança? Porque eu sempre me sentia autoconfiante fazendo as duas funções, jogando nas duas equipes. Sempre teve muito respeito das meninas, sempre teve muito entendimento. E assim, tudo que eu fazia era muito bem aceito nos grupos. Sim. Por isso que eu falo que a autoconfiança minha vem disso. Estar na quadra. Se falar assim, joga amanhã, joga depois, eu jogo em qualquer dia que você me chamar. Porque eu me sinto merecedora de estar ali. Olha, então, perfeito. isso para mim é importante e eu levo isso para a vida toda. Então, assim, pode ter os momentos de queda, de baixa, mas a autoconfiança ela vai continuar sempre O esporte moldou e fez esse alicerce cabeçudo. Moldou, não, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Aproveitando que a gente já está conversando contigo, te fazer uma pergunta. Hoje você comentou que já passou pelo vôlei, depois passou para a escola, treinou, Sim. e hoje você está na área da saúde. Como que é hoje essa sua atuação dentro da área da saúde? Como que eu cheguei, fez essa transição, né? Eu fiquei na escola, estou na escola há 23 anos, e em um determinado momento, quando a pandemia veio, eu me senti muito frustrada em trabalhar no virtual. Porque não tinha o contato, não tinha a prática. O esporte é difícil, né? Muito difícil. Então, assim, eu comecei a perceber que nós ficamos 2 anos no online, né, no virtual. Eu comecei a perceber que não estava evoluindo, que a distância era impossível você trabalhar uma educação física. Já não é tão de qualidade assim, pela falta de um monte de coisas. Falta de recursos, de estrutura. Exatamente, né? E pelo como a educação física é vista no Brasil. Sim. Como ela é vista e tratada. Porque infelizmente no Brasil, os alunos veem a educação física como uma chance de sair da aula para ir para a quadra. Exatamente, é só isso e isso continua. Infelizmente. É um descanso. Isso continua. Verdade seja dita. Continua. Verdade seja dita. Hoje estrutura-se fisicamente, mas não investe na máquina que é o professor. Então isso ainda continua a desejar. E aí eu vim caminhando durante esses longos anos nessa frustração. Em algum momento eu fiquei muito frustrada na educação e bateu o martelo quando a pandemia veio. E o professor, ele fazia um curso, que é o José Carlos Galo, ele tinha um curso que era presencial. E os cursos, eles aconteciam uma vez por mês em cada estado do Brasil. Aí eu falei, é inviável estar viajando a cada estado do Brasil uma vez por mês, não tem condições. E aí, quando veio a pandemia, ele jogou o curso de fisiologia todo na internet. E aí, eu estava lá em casa, no meio dessa pandemia toda, pesquisando, olhando, e eu vi
o professor lá. Falei, vamos ver o que ele está falando aqui. E aí eu comecei a ver uma educação física diferente ali, na fala dele. Uhum. E tanto quanto a saúde, tanto quanto a área do personal. Aí eu falei, eu nunca me interessei pelo personal porque era uma área que as pessoas não levam tão a sério também, né? Eu já trabalhei em academia. Assim, desculpe te interromper, mas pela cultura do Brasil parece que o esporte como um todo não é visto como uma coisa muito séria. Como um todo. E quando você transfere para a saúde, ela também está sendo banalizada. Sim. E aí eu comecei a enxergar isso na fala do José Carlos. Eu falei assim, gente, tem algo errado. Por que eu, fazendo os estágios em academia, não me apaixonei por aquilo ali? E continuei o meu ciclo escolar, né? Até hoje eu estou. Mas, fazendo um paralelo, eu entrei. Falei, ou é agora ou nunca. É agora ou nunca. Ou eu mudo, ou eu vou ficar a vida inteira onde eu tô. Eu falei, gente, aí o que eu fiz? Eu peguei tudo que eu tinha de economia e investi no curso dele. Isso já tem 4 anos, né? Vai fazer 4 anos agora, isso mesmo. 4 anos. E assim, não me arrependo de forma alguma. O que aconteceu comigo? Eu comecei a ver a educação física de uma forma diferente. Aí eu comecei a sair de um contexto desmotivacional, Sim. zerada de tudo, frustrada de tudo, para um grau de motivação que foi caminhando e continua até hoje. Então, assim, o campo começou a se abrir, o mercado começou a abrir, eu comecei a enxergar novas possibilidades como personal, mas um personal completamente diferente do que é visto hoje, e de como também o próprio personal trata a própria área com que trabalha. Sim. Aí eu falei assim, para mim, o personal tradicional ele não serve. E aí eu enfiei a cara mesmo nos estudos, e continuo, porque não pode parar, porque cada cliente é um cliente, Sim. Cada cliente é um contexto, claro, cada pessoa vai responder de uma forma. E é uma chance de aprender Exatamente. Então, é um laboratório. Eu falo que cada aluno que aparece para mim é um laboratório. É uma possibilidade que você tem de estudar e desenvolver. Que aquilo que está acontecendo com essa pessoa, fatalmente já pode estar acontecendo com outra também. E aí, com o seu conhecimento, com o seu grau de estudo, você vai desenvolvendo cada vez mais a sua habilidade dentro daquilo ali. Então, assim, aquilo que o personal hoje, né, o que aconteceu com a área do personal? Finalizando assim, nesse tópico que você me perguntou. Há 7 anos atrás, o personal veio com uma possibilidade de melhora de saúde mesmo. Veio com esse pensamento. Recente, né, esse conceito, então? 7, 8 anos, aí eu comecei a ver. E eu só acompanhei os meus colegas que são personagens, né? E aí, num determinado momento, começou-se a prostituir a profissão, mais uma vez. Porque porque antes o personal trainer ele era muito mais só pro atleta, né? Só pro atleta. Nível, alto rendimento. Exatamente. E aí transferiu-se, porque o personal de alto rendimento, ele continua. E ele vai continuar sempre. Sim. Agora, e esse voltado para a saúde? Que o profissional achou que podia pegar qualquer perfil e trabalhar ali de qualquer jeito. E aí, não. Aí, o que aconteceu? O personal que começou a trabalhar ali individualmente, 2 clientes, 1 cliente, vou trabalhar com você individualizado. Beleza, começou-se assim. Aí, o que aconteceu? As pessoas, os próprios profissionais foram atrapalhando o próprio crescimento profissional. Foram o quê? Eu ofereço para você um preço mais acessível, você vem para mim. Eu ofereço um preço para você, você vem para mim. Você vem pra... E isso aconteceu com a área do personal. E aí, para de Minas, não só para de Minas, que eu converso com os colegas do estado inteiro. Sim. Né? Do Brasil inteiro, com o curso que me dá essa possibilidade hoje. Tá tudo igual. No Brasil inteiro. Né? Então, as academias de personal, os estúdios, abriram para a academia. Então, o personalizado mesmo, ele acabou. É raro você ver um estúdio que atende e fala assim, eu atendo só você, de hora a hora. Eu tenho outro cliente, de hora a hora. Não tem. As academias abriram. Por quê? O resultado ele não estava acontecendo. Sim. Porque para acontecer um resultado, você precisa fazer um investimento. E um investimento onde? No seu conhecimento. Não adianta. E a galera não quer gastar tempo, né? Não quer. Tudo imediatista. Isso é gasto de tempo, isso não é investimento. Sim. E quando eu investi tudo que eu tinha, que eu falo isso, eu peguei tudo que eu tinha de economia e investi no meu conhecimento. E invisto até hoje, não tenho esse problema. Sim. Porque para mim, todo o dinheiro que você coloca nisso, no seu conhecimento, é investimento. Sim. Ao contrário das pessoas, eu vou gastar com livro, eu vou gastar com aula, eu vou gastar com um curso. Então, e é engraçado, né? Porque não gasta com isso, fala que é caro. Mas, vamos colocar, né? Comprar uma pizza por fim de semana que vai me engordar não sei quantos quilos, tá tudo bem.
uma balada, não sei quantas horas, tá tudo bem. Uhum. Pra não sei quanto de bebida, tá tudo bem. Exato. Mas primeiro que eu vou comprar um livro, um curso... Cara, isso é tanto da mentalidade geral, né, velho? Porque, assim, você vai pegar as pessoas que estão vivendo em alta performance, não a alta performance exagerada, que é o cara, tipo, 1% ali, mas a pessoa que mantém a sua vida estável em todas as áreas ali, Equilíbrio das áreas-chave da roda da vida. Pessoa que tá equilibrada. Uhum. Porque tem os caras que são muito fora da curva, a ideia aqui não é falar das pessoas. É isso. É a pessoa que mantém o equilíbrio. Uhum. Nas pessoas que mantêm o equilíbrio, existe uma máxima, cara. Que é o quê? O conhecimento vai me ajudar a melhorar. Sim. Cara, ninguém que tá nessa caminhada crescente se importa em continuar crescendo. Na verdade, se fosse colocar algo que é normal, né, entre essas pessoas, é que todos ali estão buscando conhecimento, pelo menos de alguma área, cara. Então, por exemplo, no caso da Viviane, ela se tornou mestre no que ela é hoje, ela se tornou referência, né? Por quê? Porque ela não se moldou ao padrão de, não, quero ficar no medíocre. Não, velho, eu quero ter mais conhecimento, não só para mim, mas também quero ajudar outras pessoas, mas ela entende que o que ela sabe ainda é pouco. Aí a gente vem lá para aquelas ideias filosóficas, né? Que, tipo assim, velho, quando você sabe que você conhece alguma coisa, você fala, cara, tem mais, mano. Tem mais alguma coisa aqui que eu posso melhorar. E você quer isso, cara. Você quer poder melhorar, você quer poder avançar, você quer poder dominar mais. E é o que ela fez, né? E dentro desse raciocínio, eu quero colocar aqui um testemunho também como sendo alguém que é orientado pela Viviane, enquanto profissional dessa área da saúde, como fisiologista. Trabalho que ela faz comigo, com a minha esposa e tudo, que tem sido excelente. Que é isso que nós falamos, né? Me faz lembrar de um versículo bíblico, lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual que é essa verdade? É uma verdade o quê? Não absoluta, mas relativa. E aí o que devemos de fazer para a gente poder continuar nesse conceito que nós estamos deliberando aqui desde o podcast passado, e é algo que vai permeando aqui todo o nosso discurso, que é essa questão aí de você, o que é alta performance? É encontrar equilíbrio nas áreas-chave ali da vida. Ou seja, buscar esses profissionais que são especialistas. Então, a Viviane é uma especialista porque ela investiu, investe e estará sempre investindo na busca pelo aprimoramento. Tal como todos nós aqui, esperamos para você que esteja nos assistindo também, que você tenha essa consciência de se tornar um especialista na área que você escolheu. Mas eu vou lá e vou estudar. Não, o conhecimento ele é infinito, ele nunca que vai parar. Ou seja, a gente está sempre nessa busca. E a Viviane, nessa busca, chamou muita atenção porque o trabalho de um especialista é fazer uma ampliação do nível de consciência. Sim. Ou seja, nós aqui já fomos semi-profissionais. A gente tem uma determinada consciência. Só que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai buscando mais as coisas, mais ainda a gente vai saindo, né, do mito da caverna, né? Então, ou seja, eu fui lá e saí daquela escuridão, consegui enxergar uma luz. Falei, opa, tem mais uma luz aqui onde que eu posso melhorar ainda a minha performance nisso. E é o trabalho que a Viviane faz enquanto fisiologista também, que faz esse acompanhamento personalizado, individualizado, de acordo com as necessidades. Perfeito. Então é algo que ela foi olhar e falou assim: Jefferson, Viviane, eu quero, né, que você faça um estudo aqui fisiológico, metabólico e tudo, e avalie o Jefferson em todas as instâncias para poder me melhorar nesse sentido. Aí vai lá e começa todo esse acompanhamento, tudo certinho, dá as orientações e vai de quando em quando fazendo as medições para poder perceber se vai acontecendo essa evolução. Então ela, enquanto profissional, faz a parte dela, e eu, enquanto aluno que estou sendo orientado, faço a minha parte também, e ambos alcançamos o resultado ali juntos, né? Então, um trabalho fantástico. Perfeito. E dentro do que vocês falaram também, né? O jeito que você escapa de um mercado prostituído, né? É se diferenciando mesmo. E o diferencial vem do conhecimento. Total. Você consegue fazer coisas diferentes a partir do momento que você conhece coisas diferentes. Você não entrega aquilo que você não tem. Então, eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais nisso, Viviane, dessa correlação, dessa diferença, na verdade, né? Entre o profissional que é um personal trainer e o que você faz hoje, que é a reprogramação fisiológica. Você pode aprofundar nisso pra gente? A mudança do personal, na verdade é o seguinte: o personal é simplesmente o quê? Um trabalho personalizado. Esse é o nome, né?
E aí, quando você quer ampliar isso, do treinamento, da saúde para o treinamento, você busca um outro caminho, que foi o que eu fiz. Então, o que a reprogramação fisiológica faz? Ela te tira de um contexto em que você está e te passa para um outro contexto, diferente do que você está. Então, reprogramar é mudar. Você muda. Você analisa esse momento que o cliente está e fala assim, você precisa fazer isso. Então, a pessoa me procura, eu vou falar para ela assim, o que ela quer ouvir? Não, eu vou falar o que ela precisa ouvir. Então, assim, às vezes a pessoa não está aberta. Não está aberta. Então, assim, o trabalho de personal, você prescreve uma ficha de academia. Prescreve uma ficha, faz uma avaliação básica, a ficha continua a vida inteira. As pessoas fazem, se frustram ou largam ou continuam, ou falam assim, muda para mim e tudo. Não, eu sempre trato o cliente como um contexto todo. Então, ele leva para mim todas as frustrações dele. Isso. Todas. E o legal que, até te fazendo um adendo, né? Na reprogramação fisiológica que a Viviane trabalha, não é a questão física, é de fato saúde. Né? O físico, ele tá junto ali, ele vai ser o fator trabalhável, mas vai envolver várias outras áreas da saúde que estão interligadas. E eu posso falar quais são essas áreas. É a parte física, é o que? O sono, que é fundamental, falamos disso também aqui no podcast, né, passado. A questão da alimentação de maneira saudável e também o quarto ponto, que é o controle emocional. Sim. Perfeito, porque existe uma diferença, né, entre você tratar só o físico hoje, né? Físico e você tratar a saúde de verdade. Não necessariamente quem está tratando o físico está tratando a saúde. Exato, porque não é simples. Tanto é que, por exemplo, quando a pessoa me procura, eu vou lá fazer uma avaliação. Não, peraí, nós não vamos fazer uma avaliação assim no primeiro momento. Aí eu mando um formulário para que essa pessoa responda para mim antes de eu ter o primeiro contato com ela, que é uma consulta. Então, eu já tenho alguns dados dessa pessoa, lá no celular mesmo, aí eu abro, avalio, aí entra em contato e fala assim, ó, o contexto está assim, está um pouco assim. Você quer fazer a consulta? Quero. Aí a pessoa me procura, entra em contato, faz uma consulta comigo. E aí, toda a análise daquele formulário que ela me mandou, eu ponho na mesa. Você está com o organismo assim. Quer fazer avaliação física? Quero. Beleza. Gente, é impactante, viu? Porque a visão que a gente tem da gente mesmo, ela é muito distorcida. Quando chega e a Viviane fala as verdades assim, tudo, aí dá até vontade de vir a lágrima nos olhos e falar assim, meu Deus do céu, como que pode na corrida do dia a dia? Tô com medo de fazer agora. Como que a gente se depara contigo mesmo e tudo? Então, já foi só, aqui, ó, agora é autorresponsabilidade. O meu papel foi esclarecer aqui pra você, e agora é a decisão sua. Esse é o seu estado real. Esse aqui é a projeção que nós faremos do seu estado desejável. Você tá afim de percorrer esse caminho aqui? É isso aí. Quer fazer avaliação física? Quero. E agora? Quer fazer o programa? Isso. Quer fazer a programação? Está disposto? Até quando está disposto? Então, é uma análise muito, muito construída, muito bem construída. A pessoa, ela não sai dali sem entender o contexto dela. Mesmo ela querendo fazer ou não. Mas que ela sai dali com uma pulga atrás da orelha, ela sai. Com certeza, sai incomodada. Sai incomodada. Muito. Então, ela vai levar aquilo ali. Todas as decisões em termos de saúde que essa pessoa fizer depois que ela entra em contato comigo, vai bater na cabeça dela. Opa, isso vai acontecer. Mesmo que naquele momento ela não tenha interesse em mudar. Ou não dou conta de mudar agora. Confrontada ela foi e agora ela sabe da realidade. Gente, é aquele ditado. Exatamente. Não tem como você desviar aquilo que você já viu. Simples assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, ela é isso mesmo, ela se sente confrontado. E aí, agora, que decisão eu vou tomar se eu estou assim? Mas o meu ritmo de vida. Então, parte de tudo. Como que é o seu ritmo de trabalho? Como que você está em termos de estresse? Você é uma pessoa que estressa facilmente no trabalho, na sua vida pessoal, tudo isso tem que ser levado em consideração. Sono. Ela é uma terapeuta física, gente. É isso que eu ia falar agora. Durmo 4 horas. Poxa, 4 horas. Pois é, qualidade do sono. É a qualidade do seu sono. Eu durmo muito bem, eu apago. Apaga, aí eu faço a pergunta. Você levanta como? Cansado? Aí eu levanto arrastando. Então, quer dizer, então não descansou, o sono não restaurou esse organismo. Devia continuar apagado. Aí a pessoa, quando eu falo, a pessoa se assusta, fala assim, poxa, mas eu apago.
Não recuperou. Não. Não recupera porque você precisa levantar bem. Se você levanta da cama e se arrasta o dia inteiro, é porque você não recuperou. E só o sono recupera. Sim. Né? Então, é todo um trabalho. E intestino. Tem uma semana que eu não vou no banheiro. Gente, tudo é metabolizado pelo intestino. Sim. Né? Então, assim, você come, vai ser distribuído através do intestino pelo seu corpo. Eles falam que até com o segundo cérebro. Né? É o segundo. Considerado o segundo cérebro, né? Hoje, se Isso. fosse, às vezes nem é o segundo, já tá Já parelho. tá parelho ali, já. primeiro, Porque não tem Olha só. como. Todas as ligações relacionadas à saúde passam pelo nosso intestino. Uhum. E as pessoas pouco ligam para isso, se alimentam mal. E para falar num ponto importantíssimo aqui, os levantamentos hoje em relação às doenças, né, que a gente vai ter aí o boom, uma delas é o câncer de intestino. Meu Deus. Por quê? Porque está relacionado à falta de exercício físico, à má alimentação e o altíssimo nível de estresse. Cara, não, você junta os três, aproveitando aí, ó. Má alimentação, com toda a indústria que a gente tem. Hoje, cara, tô afim do negócio, você faz, pega o celular, pede no iFood. Isso. Né? Segundo, sedentarismo. Galera, assim, véi, dá pra você contar aí, ó. Não dá pra contar, na verdade. Você perde a conta com a galera que tá sedentária e nem uma caminhada faz, cara. Nem uma caminhada. Nada. Tudo ali prático. A pessoa fala, não, eu tenho que ir em tal lugar, o lugar fica, sei lá, 15 minutos andando. Mas não pode andar. De moto. Não vai andar. Mas beleza, tem problema você fazer isso no seu dia a dia? Não, mas faça um exercício, faça alguma coisa. Mas tem a galera que não faz. Juntou isso aí, você vem pra nossa vida hoje do século XXI maravilhosa aqui, com toda a tecnologia, com todo o ativismo e com aquele monte de informação que todo mundo tem. Sim. Sua mente tá hiperacelerada, seu corpo tá parado, seu coração tá bufando e um monte de hormônio saindo porque você tá nessa loucura toda. O que acontece? Morte. Pronto. É isso Aí fica doente, não sabe por quê. Quando fica doente, demora a recuperar. Quando pega alguma coisa, às vezes a pessoa pega uma gripe, velho. Aí a gripe ali da pessoa regaça ela, parecendo que, tipo assim, Sim. veio, acho que chikungunya com todos os pés possíveis no peito dela. Mas não, uma pessoa espirrou do lado dela, ela tá de cama lá. O que é isso, cara? E aí... Por isso, essa consciência de trabalhar, gente, a questão da prevenção. Então, ou seja, se antecipar antes de se instaurar, de fato, a doença. Porque falamos isso também no podcast passado, que a doença, ela é uma bênção na vida do ser humano. Mas como assim? Porque ela mostra aquilo que está errado e que você precisa de corrigir. Agora, se você já puder se antecipar a isso, que é o que nós estamos falando aqui. Então, tem que procurar um trabalho de reprogramação fisiológica, de poder ter toda essa consciência que nós estamos falando aí e tudo. Tem que procurar quando? É desde já. Sim. Desde agora que já tomou essa consciência. Então, olha, é senso de urgência, porque o bem mais importante que nós temos é a nossa saúde. Isso aí tem que ser inegociável. Lembro de você falou da prevenção, né? Eu gosto muito do quiroprata, né? Então vou direto. Pô, trabalho muito sentado. Sim, também. Então eu gosto. Só que assim, menino menos de 30 anos indo no quiroprata. É a primeira vez que eu fui em um que eu queria acompanhamento. Ele falou assim, você tem algum problema na coluna? Tá vendo? Eu falei, não. Aí ele, mas por que você tá vindo aqui? Falei, cara, eu trabalho sentado e eu gosto de manter meu bem-estar, né? Eu não quero chegar no pior nível, cara. Nossa, muito atípico, mas muito bom. E tipo assim, mesmo eu indo lá, ele falou, cara, às vezes a galera que ia até ele já eram pessoas que assim, a coluna tava arregaçada, né? Espero ficar ruim pra não poder... E aí, tipo assim, falou, não, a gente vai te acompanhando e tal. Eu falei, o ideal é esse, né? Só que a construção inteira do povo tá errada, né? Imagino que a galera que procura a Fabiana, a Viviane ali, cara, a galera assim, já tá quase morrendo, né? Tá precisando de alguma coisa que vem do imediatismo já ali, passou por todos os tipos de profissionais. Aí depois a Viviane tem que ir lá e tem que corrigir tudo, né? Tem morto pra gente ressuscitar. Isso. Faz um milagre aqui pra mim. Faz um milagre. Aí já não é uma questão... Ela faz milagre, velho. Ela faz milagre. É praticamente um milagre. Dá muito trabalho, mas faz um milagre. Dá trabalho. Dá trabalho. Tem gente que não chega mais pra uma reprogramação fisiológica, é uma ressuscitação. Aqui, eu não tenho como fazer, eu tenho que te ressuscitar, cara. Não dá. É isso aí. E colocando o que o Daniel falou ali, a questão do sistema imunológico, né? Uhum. Que as pessoas não levam a sério o sistema imunológico. Gente, é a nossa principal parte. Né? Então, assim, colocando aí o que a pandemia trouxe de estrago,
Se a gente for... Cientistas já estão falando, a gente não tem ainda dados colocados aí de mortes entre... Que tipo de... Qual é o perfil das pessoas que morreram na pandemia, né? Uhum. Mas se a gente for fazer uma análise, me fala aí, atletas, tanto amadores, pessoas que fazem exercício físico e atletas que morreram com a Covid. A gente teve surtos aí, por exemplo... Em comparação aos sedentários. Exatamente. Em equipes de futebol profissional, que teve que parar. O Flamengo foi um que a Covid pegou todos e que eles não puderam jogar. Pergunta qual que morreu. Gente, o sistema imunológico nosso precisa ser fortalecido. A Covid vai matar qualquer um. Pode matar, sim. Nós não estamos falando isso. Mas vamos dificultar o caminho, né? Exatamente. Não é? Então, quanto mais nós fortalecidos estivermos, menos esse tipo de vírus vai nos atacar. Uhum. Então, assim, obesos. Pessoas obesas morreram. Muitos. Com comorbidades ligadas à obesidade. Sim. Covid veio avassaladora, né? Fumantes, pessoas com problema de pulmão. Ou seja, a imunidade muito baixa. Uhum. Já pega o organismo muito debilitado, Já né? pega. Vivi? Então, sim, ele detona o que já está detonado. Uhum. Então, a gente precisa entender que o nosso sistema imunológico ele precisa ser construído. E eu vou falar, gente, não tem outra forma que não seja o exercício físico e a boa alimentação. Não tem. Porque você melhora, você constrói células, você aumenta mitocôndrias, você prepara o organismo para os processos que estão vindo aí na nossa vida, que nós não sabemos como que vai vir mais. Sim. Cada hora é uma coisa. Dengue derruba, Covid derruba, gripe está derrubando, aí é mais de 7 dias. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado. E esse cuidado, ele é rotineiro. Sim. Ele cabe ao nosso sono, ele cabe ao nosso intestino, ele cabe ao nosso nível de estresse, ele cabe às nossas horas de tela, ele cabe a uma série de fatores que nós precisamos corrigir para que a gente tenha um organismo mais saudável. E uma vida saudável também, de alta Exatamente. performance, depende muito disso também. E eu vejo que, assim, as pessoas, a nossa geração, principalmente, antigamente até que isso não era tanto, mas essa geração imediatista, né, das redes sociais, Uhum. é o que o Dani falou, eu me preocupo quando acontece. E a pandemia foi um choque para todo mundo nesse sentido, né? Porque se alguma coisa eu me cuido, a doença veio e uma semana a pessoa morreu. E aí, que tempo que você vai ter agora para poder se cuidar? Exatamente. Então, assim, essa questão do exercício também é muito importante para quem quer ter uma vida de alta performance, porque é impossível ter uma vida de alta performance sem vida. Então, é impossível. Alguém toma esse choque de realidade, Não dá. né? Sem vida. Só que parece que a nossa geração não consegue enxergar. Porque foi o que o Dani também falou. A gente investe em tecnologia, em conforto, em tudo ao nosso redor para ser o nosso conforto, mas a gente está entregando a nossa vida como um preço disso. O que nós estamos propondo aqui é uma substituição da escala de valores de uma pessoa. Uau. Cara, sabe? Vou falar um negócio polêmico. Tá? Se alguém cortar isso aí. Se alguém cortar isso aí, deixa pra lá. Problema. Olha aqui, ó. Faz uma busca das pessoas bem-sucedidas aí. Conta quantos são obesos e conta quantos não são. Quantos têm uma prática esportiva ou atividade física ou cuidam da saúde e estão na área de sucesso. Conta. Coloca na balança. Pode ter algum ali que não cuida, não tem? Pode ter, gente, mas conta. Vai aí no Google, dá uma pausa aí, ó. Você, não sei, esse negócio de cuidar da saúde, sei o quê. Cara, pesquisa aí, ó. Vai no Google, digita, vai nas fotos, começa a pesquisar, você vai ver que a minoria das pessoas bem-sucedidas e que mantém isso, eles permanecem ou, né, voltam a não cuidar da saúde. Eles permanecem cuidando da saúde. Inclusive, as pessoas que normalmente estão mal de saúde e ficam bem, depois elas passam a cuidar da saúde. Passa, É como se fosse, bem como se fosse, bem entre aspas aqui, né? Como se fosse necessário eu cuidar também do meu físico para eu manter a minha saúde, o meu sucesso em outras áreas. Uhum. Isso aí acontece, não é com uma pessoa não, cara. São várias. Assim, não é um caso à parte. Fala assim, velho, você quer ser a minoria? Pra quê, mano? Tenta fazer o que as outras pessoas que já estão lá na frente fazem, que é comum. Se já é comum, e, tipo assim, eles não são atletas. Não são os caras lá em cima. Simplesmente cuidam da saúde. Sim. Né? Tipo, E só um detalhe também, que eu sei que vai ter gente falando assim, mas eles são ricos, eles têm condição. Deixa eu falar uma coisa. não, Eu corro na rua. Até hoje ninguém me cobrou pra eu poder correr na rua. Ninguém parou na rua e falou assim, aqui, agora paga sua taxa de R$50 pra você ter corrido na rua. Não.
E olha, eu posso correr por dia quantos quilômetros eu quiser que não me cobrarem. Então, porque eu sei que tem gente que dá desculpa, né? Ah, não, tá caro. Ah, não, mas eu não Cara, tenho eu pulava tênis. corda na varanda Tem do desculpa apartamento. É? Na época da pandemia, né? Deu a pandemia, eu falei, cara, eu fiquei... Gente, eu tive meu tempo sedentário, tá? Confesso. Um tempo caótico na minha vida. Aí eu fiquei sem fazer esporte nenhum, sem fazer nada, só que eu queria voltar, né? E era uma época que eu tava estudando muito. Então, o tempo que eu tinha livre, eu estudava. O tempo que eu tinha livre, eu estudava. Logo depois que a gente mudou, né? A gente, na época, eu e minha família morava num cubículozinho de 60 metros quadrados, não cabia quase nada, tinha gente fazer quase nada. E aí, quando a gente saiu dali, eu falei, pô, velho, agora eu tenho um espaço pra eu conseguir fazer alguma coisa. Aí, deu a pandemia. Na hora que chegou a pandemia, cara, eu fazia dentro de casa, mano. Então, tipo assim, não tem desculpa. Quem quer que faz, velho. Eu Quem comprei quer dar um jeito, quem não Quem quer quer dar um dar jeito. uma comprei uma Quem tem cordinha pra tempo. pular corda, fazer exercício dentro de casa e tá tudo certo. Quem tem tempo pra dar desculpa não tem tempo pra ter resultados. Uhum. Uma coisa que eu sempre aprendi. Agora, voltando mesmo, o foco nessa questão da saúde que você tá falando também, né, Viviane? Como que funciona esse processo de reprogramação fisiológica? Que eu particularmente fiquei interessado. Gostei. Mas eu acredito que a nossa audiência também precisa entender mais como que isso funciona, até pra ficar mais claro, pra pessoa entender, não, isso aqui é pra mim mesmo. Como que é o processo? E é igual eu expliquei no início, né? Tem a consulta, a avaliação física. E da avaliação física, eu coloco os pontos onde essa pessoa está. Então, a gente avalia lá critérios básicos. Igual esse aqui, sono, intestino, nível de estresse, o processo do trabalho, a vida dela social, se tem lazer na rotina, se tem atividade física, como estão esses exames, se faz, se não faz, como está todo esse critério aí para a gente montar. E aí, dentro do trabalho, eu faço um teste, que é o teste de volume de oxigênio, que é a nossa parte principal para dar resposta ao exercício físico. Então, esse teste, ele vai me mostrar o condicionamento físico dessa pessoa. Como que a pessoa não desiste do exercício? A partir do momento que ela descobre o volume de oxigênio dela, que nós chamamos de VO2. Então, o VO2, ele pode ser descoberto tanto num teste de eletrocardiograma de esforço, feito pelo médico, como feito pelo profissional de educação física, né? No caso, personal trainer. Aí eu faço esse teste em cima de um protocolo. A gente tem que ter uma percepção também dessa pessoa quando ela chega pra gente. Então, a análise clínica, ela vai me mostrar muito. Aliás, ela é soberana, Sim. sabe? Então, assim, gente, vamos lá, vamos ver em que perfil essa pessoa está de condicionamento. Porque é o condicionamento dela... Igualzinho na academia. que é o condicionamento físico dela, que vai determinar o trabalho que eu vou prescrever para essa pessoa. Sim. Então, assim, faz o teste. Por que as pessoas desistem da academia, desistem da corrida, desistem da caminhada? Porque elas não estão preparadas na parte cardiopulmonar para dar a resposta ao determinado treinamento. É simples assim. Então, sua capacidade... O que é volume de oxigênio? O que é VO2? É a capacidade que você tem de mandar oxigênio para o seu corpo numa determinada atividade. Então, eu saio daqui, da zona de repouso, corro até aquela porta, eu vou ter um gasto energético e vou ter que captar uma determinada quantidade de oxigênio para suprir esse gasto que eu tive. Então, é isso o exercício físico. E essa capacidade eu consigo aumentar ela? Consegue aumentar. Aí o que acontece? A pessoa começa de onde ela está, né? Através do teste. Ó, o seu volume de oxigênio é esse. Tá 20, tá 26. O ideal de 42 a 46 mililitros para você iniciar um processo avançado. E aí uma pergunta, qual que é a média dos alunos que chegam? A média minha hoje, 28. Dos que chegam. Exatamente. E a ideal é 40? A ideal é 42 a 46. Pessoal, tá? A média é 28. 28. 28 não escapa. Não escapa. Então, assim, eu já tive aluno andante, aí tudo, mas sedentários, a vida inteira sedentários, que teve volume de oxigênio de um idoso. Já tive clientes com volume de oxigênio de acamados. Que isso? Olha só. Que isso, velho? Sério? De tão sedentários que essas pessoas estão, sabe? Então, além do sedentarismo, que leva a outros fatores, que é a obesidade, por exemplo, que é difícil você escapar, né? A não ser que geneticamente você dificulta esse aumento de peso. E o obeso não é só a pessoa gigante, gordona, não, cara. O obeso tem outras características, né? Então, assim, ele carrega aquilo com ele. Né? Então, assim, vai subir uma escada. Não sobe. Não Não sobe. Ele procura elevador na hora, né? Eu tive uma aluna
de 28 anos que tinha que subir escada e ficava ofegante. O volume de oxigênio dela era de uma pessoa acamada. Eu sei como é que é. Eu cheguei nesse nível já. Ah, é? Já. Hoje essa pessoa está fazendo corrida. Hoje essa pessoa está correndo. Pouco, mas tá. Então já concluiu provas de 5 quilômetros, já concluiu provas de 10 quilômetros. Tá? Pra média geral nem é tão pouco assim, né? Não é. Não, Não já tá é. acima da média. Não Opa, seria muito acima da correr média. uns 5 quilômetros. Gente, as pessoas não fazem nem ideia. 1 quilômetro não é nada. Corre 1 quilômetro. Vai, corre 200 metros Corre um aí. quilômetro. Tenta pra ver. Vai. Então, assim, Eu o quero ver volume no de sprint. oxigênio é o que norteia. É o que norteia a construção desse trabalho. Então, se você está abaixo, eu vou direcionar um trabalho que você consiga iniciar Evoluindo exercício, gradativamente. Exatamente. Que você não corra riscos. O que é não correr riscos? Não ter um infarto. Não ter um problema de saúde que venha agravar que o exercício possa contribuir. Sim. Inclusive lesões de coluna, lesões no joelho, lesões de articulações. Porque se você está com sobrepeso, não é só o volume de oxigênio que está baixo. Você nasce Tá com uma com sobrecarga estrutura. em tudo também. Exatamente. Nós temos uma estrutura para carregar um determinado peso. Se em algum momento você aumenta essa estrutura, a sua estrutura ela não vai comportar. Uhum. E isso combina com o quê? Os ligamentos, a coluna, as articulações. Então, ligamentos e articulações, elas não estão preparadas para aguentar um determinado tipo de peso, que é o que as pessoas hoje sofrem. Gente, quem não tem problema de coluna? Clientes que chegam para mim estão dores constantes em joelho, direto. E o nosso joelho, nós vamos precisar dele a vida inteira. Sim. Você já imaginou uma pessoa que não tem condições de colocar o pé no chão por causa do joelho? Essa pessoa vai ter que usar cadeira de rodas. Porque nem a muleta vai servir, porque ela precisa fazer o apoio. De alguma forma tem que ter aquele apoio. Exatamente. Então não se leva em consideração esses detalhes. E são detalhes que vão modificar a sua vida para sempre. Sim. Né? Então, o processo ele é construído assim. E existe uma média de tempo, uma pessoa que se entrega no processo, que tem disciplina, que segue aquilo que você fala. Tem uma média de tempo para que a pessoa consiga evoluir, pelo menos desse 28, por exemplo, para o 46? Tem uma média de tempo, tem. Iniciou-se o processo, né? Primeiro, faça todo o processo, fala assim, ó, quando você iniciar, você me fala quando você iniciou. E aí a gente vai contar o dia a dia. Pode matar? Você tem na semana para matar no máximo 2 dias. Mas tá, você fala... Do exercício. Ah, tá. Tá? Calma aí, só pra esclarecer. Matar o quê? Era só pra saber. Infarto antes, né? Pô. Você tem 2 dias pra matar. Só pra esclarecer. Trocadilho, só pra dar uma quebra no podcast, né? Ele fez de propósito. Foi intencional. É só pra me entender. Pode matar a pessoa? Não, vai ficar bem. Fiquei preocupado agora, mas pode prosseguir, deu pra entender. Aí ela faz a sequência, é muito bem estruturado. Ó, você tem que seguir a programação. Então, a programação ela é de 2 meses a 2 meses e meio, se a pessoa for fazer as 5 programações. Então, o tempo é muito pequeno. Nesse meio tempo, ela consegue chegar até os 46 mililitros. Interessante. Entendeu? Aí, eu consigo fazer um trabalho depois um trabalho de carga, de evolução para carga. Porque antes disso, não justifica. Porque você não tem um condicionamento físico adequado para fazer força. Que aí a gente vai falar do ganho muscular. Exatamente, no caso da musculação. Acima de 46 mililitros, você está com um perfil ideal para fazer a musculação, com ganhos. Porque antes disso, você não tem ganhos. Então, assim, o aeróbico, ele é construído gradativamente. Agora, pensa na construção de hábito, né? Vamos para a parte prática aqui, visível. Pessoa sedentária. Aí, chegando no verão, não. Vou ali, o personal, tem que pagar 500 conto aqui, ó. Pá, botei minha fichinha. Shape. Botei minha fichinha, vou fritar aqui, né? Só que ela tá com o nível do que ela falou que eu não lembro. O nome do negócio. Volume de oxigênio. Volume de oxigênio. Não, mas era isso mesmo? É o pra mim era outro. VO2. Então, volume de oxigênio baixo, ela não vai conseguir ter um bom resultado e nem ganho ainda. E aí ela começa. Agora, quem tá indo pra academia, né? Vamos pegar o cara da academia mesmo, tirando parte de esporte, coisas do tipo. A pessoa tá indo pra academia. Cara, ninguém vai pra academia porque fala assim, ai, eu amo. Mano, mentira. Você passa a amar ou você passa a gostar depois. Mas no início, você tá indo ou pra perder peso, ou pra ficar um pouquinho mais bonitinho, ou porque você tá se sentindo mal pra caramba, ou alguém ficou falando na sua cabeça pra você ir. Ou você assistiu esse podcast e você viu que é necessário fazer isso. Ótimo, boa. E aí, tipo assim,
A pessoa foi para lá sem fazer um feedback, né, bom ali de fato, e ela não tá sabendo nada disso. Aí ela passa 2, 3 meses fazendo alguma coisa ali que não dá resultado, ela não tá vendo nenhum resultado, ela não emagreceu. Na verdade, às vezes ela até deu uma inchadinha, ela não ganhou mais força, não ganhou nada. Aí vem a frustração. E aí vem a frustração. O que acontece com o hábito que ela nem gerou antes, porque ela foi naquele ímpeto, né? Igual a gente falou, não criou aquele sistema inteiro pra cuidar da cosmovisão dela, pra gerar... Nada disso ela fez. Do nada ela já foi. A primeira experiência dela já é frustrante. Sim. Porque ela não tinha conhecimento, não teve uma preparação correta, e o que ela faz, desiste. E aí entra pra mais uma estatística aí. E tem uma... Se for só isso, ainda tá bom. Porque aí eu vou entrar no tema polêmico aqui. Vou até me ajustar. Porque se fosse só isso, tava bom. Porque vocês sabem como que acontece hoje em dia. A pessoa, ela vai, não faz direito, não tá com o volume de oxigênio certo, não consegue ter resultado. O que ela faz? Dá uma bombinha aí pra ajudar no processo. Dá um remédio. Me dá um negocinho aqui pra poder... Porque o que é o anabolizante? Você vai poder falar isso com propriedade que você é da área da saúde. Mas eu, olhando de fora, o que é? Um atalho. Uma forma de acelerar um processo que eu não quero passar por aquele processo. Ou que o meu corpo não tá preparado pra ter o resultado. Uma coisa é suplemento e vitamina, uma né? coisa é suplemento e vitamina, uma alimentação. Agora, o que a gente conhece, gente tomando remédio de cavalo. Toma. Nossa. Pra poder ter um físico bonito, pra ficar bonito no caixão, né? Infelizmente. E depois murcha. Depois murcha. Se para de fazer exercício, para de tomar, na verdade. Para de tomar. Murcha, né? E aí que vem o resultado, né? Do processo que porque é uma agressão ao organismo. E se a gente está falando de coisas saudáveis e a academia é para a gente construir um organismo saudável, as pessoas entram no anabolizante. E é isso que não dá para entender. Por quê? Porque as pessoas estão sempre se comparando. Então, com esse meio da internet, o tempo todo estão se comparando. Como que eu construí aquele físico ali que eu tô vendo na internet? Nossa, que maravilha, que corpo perfeito. Mas será que como aquilo foi construído? Então, assim, por trás dos bastidores, ninguém sabe o que cada um passou para construir. Isso. Então, assim, uns vão utilizar de meios proibidos, porque o anabolizante, ele é proibido. Ele é vendido hoje indiscriminadamente, até nas próprias academias. Olha só. Isso eu posso falar porque eu sei, né? Vendem por baixo dos panos ali, estão contribuindo para a galera se ferrar. Geralmente, 90% são do sexo masculino, que querem músculo e aparecer. Então, assim, constrói aquilo ali. Mas, assim, até quando você vai sustentar o uso disso? Até quando? Porque não dá para sustentar. Nós estamos falando aqui de qualidade de vida. Mudança de vida, mudança de hábito. Mudança de hábito a gente carrega para a vida inteira. Sim. Justamente. Então, sim, saúde é para a vida toda. Aí eu vou usar meios que eu vou acelerar o processo, que é simplesmente dar um estímulo ao músculo para ele dar uma crescida. E acaba sendo a motivação que tem por trás disso é em relação à aparência. É a aparência. Então, assim, eu uso anabolizante para eu crescer, ficar mais bonito aí para a garotada, para conquistar mais, sei lá, mulheres, enfim, para ter visibilidade no mundo em que eles vivem ali na roda. Para ser aceito de alguma forma. Exatamente. Então, para eu ser aceita naquela roda ali, eu tenho que mudar o meu corpo igual a galera tá ali. Eu tenho que beber igual a galera tá ali. Eu tenho que usar droga, porque a galera que tá ali usa droga também. Sim. É a mesma coisa. E a gente volta no podcast semana passada, que a gente falou sobre as pessoas que não têm consciência da identidade. Por que não tem consciência da identidade? Quer se moldar qualquer padrão, qualquer grupo, custe o que custar, e faz isso no final das contas, né? Mas falando sobre especificamente voltando pro programa, né? Da reprogramação. Existe algum caso concreto que seja interessante você compartilhar? Claro, sem compartilhar nomes nem nada, mas assim, algo que você fala assim... se quiser aí, ó. Se quiser também, tudo bem. Quer deixar famoso, a gente deixa também, não tem problema. Tá, aqui tamo aí, ó. Olha, é difícil eu falar para você um caso que não deu resultado. Muito difícil. E se a gente for olhar, é uma recuperação de entendimento de saúde muito rápida. Se a pessoa quiser dar sequência naquilo ali, gente, é muito bacana, porque ela não vai sair daquilo ali. Porque é uma construção de como ela está e como ela saiu. Então, assim, eu tive casos ali de pessoas que estavam em obesidade mórbida, que saiu da obesidade mórbida e que perderam ali 17 quilos em 30 dias. Meu Deus! Quanto? 30 dias. Comendo, 17... tá, gente? Comendo na hora certa, né? Mudando alguns hábitos, por exemplo, tirando o álcool,
porque bebia todos os dias. Então, assim, gente, vai mudar? Vai mudar, mas tem que ter disciplina. Ah, vai mudar rápido? Vai mudar rápido. Quem quer emagrecer, então, não tem melhor. Mas segue o processo. Método é para ser seguido. Não tem milagre, né? Não. Tem processo. Tem método. Segue o método. Ótimo. Né? Então, como que é meu acompanhamento? Todo dia a pessoa me manda foto da balança. Todo dia. Ela é parâmetro para o aluno? Não, ela é parâmetro para mim. Por quê? Porque que é emagrecimento? Emagrecimento é perder gordura, manter ou aumentar a massa magra. Só. Se você está perdendo músculo, você não está emagrecendo. Isso é uma consequência. Aí eu peso na balança e me sinto frustrada. Por quê? Eu perdi músculo. Na verdade, eu não perdi gordura. Então, é o falso magro que a gente tinha conversado isso hoje mais cedo. Meu caso. Ainda é o meu caso. É o falso Me identifico. magro. Mas eu tive casos nesse sentido. Eu tive caso de uma pessoa que tirou o remédio para hipertensão. Uau. Era hipertensa. Ela emagreceu 14 quilos. E aí eu fiz um relatório. Eu tinha feito uma observação nos exames dela em relação à tireoide e o fígado. Falei, tá, um pouco aqui. Aí fiz um relatório para a médica. Ah, vou conversar com esse médico aqui. Porque personal não tem acesso a médico, não, tá? A gente, na maioria das vezes, tem medo de falar com o médico. Então, eu falei, não é isso. A gente tem no mínimo de conhecimento, a gente conversa com qualquer um. Então, assim, ligado à saúde, eu falei, vou escrever tudo para ele. E fiz essa observação dos exames. Quando a médica pegou o meu relatório, ela falou, quem que é essa médica? Aí a minha aluna falou assim, não, ela é personal trainer. Ela falou assim, continua com ela. Aí eu pedi para pedi para a médica no relatório que eu gostaria que ela enfatizasse mais no exame do fígado e da tireoide. Cara, e como é bom, só te cortando, como é bom ter o acompanhamento, assim, por exemplo, ela não é médica. Igual eu falo na parte de terapia, gente, eu não sou psiquiatra. Então já atendi pessoas que também tiraram remédio. Mas como é bom você ter alguém que te acompanha dos dois lados, sem ter aquela coisa assim, não, a minha palavra é a última aqui, pronto. Isso é. Porque é pro paciente, cara. Imagina se ela manda isso pro médico, mas não, quer saber se não, sai disso aí, tá tudo errado, sei o quê. É o que eu pensei que ia acontecer. Prejudica o paciente, cara. Agora, quando tem união ali, né, no caso, o que acontece com o paciente? Ela vai contar. Aí ela levou esse relatório, falei, leva, entrega lá, fala que você tá passando por esse processo aqui e explica. E a médica não tinha visto. Ela analisou os exames vieram para mim depois que a médica analisou. Eu voltei com os exames para a médica com o relatório na mão. Sim. Ó, eu gostaria muito que a senhora observasse esses dois pontos aqui, desses dois exames. Aí ela falou, é verdade e tal. Quando ela mandou repetir os exames e fazer um ultrassom, descobriu-se 2 nódulos na tireoide. Meu Deus. E descobriu nódulos no fígado. Também. Caraca, hein? Né? E assim, quando ela voltou com o relatório pra mim, eu falei assim, Aline, falei o nome, não tem problema não. Mas de sucesso, ela tá bem. Ela tá viva, tá bem, tá ótimo, Aline. Parabéns, Aline. E aí eu falei assim, essa médica não viu isso? Não viu. E aí, mas ela teve a humildade de entender que quando eu fiz uma observação em vermelho, quando eu mandei o relatório, eu mandei em vermelho. Ela percebeu que passou despercebido. Falou, peraí, eu vou pedir. Acontece. É muita coisa também pra ver no dia todo. Então, assim, a gente tem que começar a entender. Aí ela era hipertensa. E aí, nesse processo, falou assim, você já perdeu 14 quilos, eu vou tirar o remédio. Aí, inclusive, no relatório eu pedi. Eu falei assim, eu gostaria que a senhora mudasse o medicamento dela, da hipertensão. Ela falou, nem vou mudar, eu vou tirar o medicamento. Quando ela voltou pra mim, ela voltou já com os exames que tinha descobrido os nódulos, benignos. Isso, né? Que era para fazer um acompanhamento só, mas que foram descobertos. E o remédio tinha tirado. E a partir desse momento, ela continuou a fazer o exercício físico sem nada. Uau. Por quê? Quando ela fazia comigo, eu tinha que acompanhar a frequência cardíaca dela o tempo todo. Então, assim, subia na esteira, pressão. A cada 5 minutos tinha que sair da esteira, aferir pressão. Mais 10 minutos de treino, pressão. Por quê? Porque essa pessoa sendo hipertensa, a gente tem que fazer um acompanhamento. É a mesma coisa do diabético. Sim. O diabetes, ele começou o exercício, tem que fazer esse mesmo processo. O diabetes não é só hipertenso, não. O diabetes também tem esse problema. Tem. Porque o diabetes é o contrário, né? O que acontece com o diabético? A glicemia baixa com o exercício. Isso é natural. Por isso que o exercício, ele é
direcionado para o diabetes. Não era essa palavra que eu queria dizer. O diabetes tem que fazer exercício físico, porque o exercício, ele abaixa a glicemia por si só. E aí a gente tem que acompanhar. Se a pessoa está baixando muito, a gente tem que dar um sachê de glicose para que essa pessoa não caia. Porque baixa tanto com o exercício que ela pode ter uma hipoglicemia e cair no próprio exercício. Então a gente tem que Agora acompanhar. pensa isso tudo sem acompanhamento, né? É isso que eu ia falar. Exatamente. E hoje, a gente, por que eu peço exames? Porque você olha para a cara da pessoa, você sabe que ela é diabética? Não. Não sabe. Ela nem sabe também. Inclusive, eu É conheço verdade. pessoas. Ela nem eu sabe. Não sei. Inclusive, eu conheço pessoas, porque geralmente ali esse diabetes e obesidade também. Conheço pessoas magras, que você olha pra cabeça super saudável, diabetes, pum. Exatamente. Tipo 1, ele é insulino dependente, porque o diabetes tipo 1, geralmente, ele é genético. Você, na infância, já descobre que você é diabetes tipo 1. Então, você é insulino dependente. Agora, o diabetes tipo 2, ele é construído. Ele é adquirido, tá? Então, o diabetes tipo 2, má alimentação, sedentarismo. Você vai levando uma vida toda avacalhada. E aí, quando a pessoa chega e conta o contexto pra mim, eu falo assim, tem que pedir exame. Não dá pra começar exercício assim. Aí você põe a pessoa pra fazer exercício aeróbico, baixa a hipoglicemia, dá hipoglicemia e a pessoa cai. O treino que a Viviane deu. Né? A Viviane fez o treino errado. Eu caí. Não. O treino tá errado, não. Simplesmente... É só a vida que tá errada. É só a vida que está errada. Então, olha o perigo. Olha o perigo de tudo hoje, de como a gente está hoje. Eu falo isso. A educação física trabalhava com a prevenção. Não. Hoje, o profissional de educação física está tendo que trabalhar com a doença. Então, a gente vai ter que reorganizar tudo. Tem que mudar toda a dinâmica, né, cara? Toda a perspectiva. Dinâmica. Por isso que eu entrei de cabeça na parte da fisiologia. Porque não dá para ser do comum. Não dá para ser profissional, o personal tradicional. Sim. Não dá para ser o personal da academia lá que olha as caras todas iguais. É porque as demandas hoje já não são mais essas, mas Não tem também, né? como. Mudou tudo. Não Mudou tem. tudo. Aí fiquei com uma dúvida, desculpe te interromper. Você comentou a respeito da alimentação. Dentro do processo, você também trabalha a questão da alimentação, da nutrição? Tem a orientação alimentar, que a pessoa precisa fazer junto com o processo do exercício físico, para que potencialize esses hormônios que são ligados à saúde e ao emagrecimento. Então, a alimentação correta ela é fundamental. Vamos colocar hoje, pessoas com gordura no fígado e com pré-diabetes. Precisa fazer um trabalho de alimentação de baixo índice glicêmico. Para baixar isso aí, a gente retirar essa gordura no fígado. E baixar a glicemia para que a gente não entre na diabetes propriamente dita. Então, a alimentação ela é orientada por mim, né, no caso, mas se tem a nutricionista do processo também. Agora, a nutricionista, ela monta os cardápios, né? Ela vai pegar todos os dados da minha avaliação física, eu envio para ela, e ela monta todo o cardápio em cima da avaliação física que eu prescrevi. Agora, eu faço todas as contas, todos os cálculos em cima da avaliação física e faço uma orientação alimentar, porque eu não posso prescrever dieta, né? Sim. Porque eu não sou nutricionista. Mas a pessoa monta o próprio cardápio em cima do cálculo que eu faço. Então, depende. Você quer trabalhar assim ou você quer trabalhar como nutricionista? É flexível, né? Também não é uma coisa rígida. Exatamente. Ou é customizada, ou tem o outro processo, que é um peso, que é o processo de emagrecimento saudável. E aí a pessoa faz tudo isso aí, igual você me perguntou do tempo. 2 meses e meio, ela entra numa recuperação de saúde fantástica, recupera sono, recupera intestino, melhora o nível de estresse, baixa a glicemia. Quem tem gordura no fígado, perde essa gordura no fígado, isso é fato. E entra num ciclo, se ela fizer tudo, entra num ciclo natural da vida dela. Eu melhorei tanto que eu vou continuar. Essas são as falas. O que eu gosto até do nome, né, e do que a Viviane entrega, é justamente que a reprogramação fisiológica é o quê? Voltar para o seu natural e o natural se tornar normal. Exato. Até o tempo de processo, não sei se ela sabe disso, né? Mas o tempo de processo de 2 meses e meio ali, 3 meses, está totalmente relacionado com o tempo que a gente tem de repetição necessários para criar hábito, para fortificar sinapses neurais e até mesmo a concepção neural do nosso corpo como um todo. Então, esse processo inteiro que está se desconstruindo também tem a ver com a reconstrução neurológica do seu corpo, cara. Então, tipo assim, nem sei se ela sabia disso, né? Mas é uma junção, né? Então, ela já falou, hoje aqui não, mas a gente já conversou bastante, que quando a pessoa faz o processo, tipo, ela não volta mais.
ela permanece, porque se torna o natural, muda, né? O normal Se torna ali muda, né? um novo estilo de vida. Isso. Então, isso que aconteceu comigo, com a minha esposa, com pessoas que fazem o processo, é que se torna um novo estilo de vida. Sim. E é isso, porque é ter constância, é um novo conceito que ele vem pra vida. Então, acaba se tornando um novo estilo de vida a partir daí. Ela carrega aquilo com ela, a pessoa carrega aquilo. Eu posso matar, eu posso até faltar do exercício, posso comer errado no final de semana. Matar o exercício, tá, Matar o gente? exercício. Só pra lembrar que é o exercício. Mas ela carrega aquilo com ela. O tempo todo, ela vai estar voltando naquilo, daquela construção, porque ela teve tanta dificuldade, né, de mudança, porque não é fácil. Então, é um emocional, porque quando a pessoa chega até mim, ela carrega aquele contexto todo que ela tá. Então, eu recebo aquilo tudo. Não é simples. Não é simples. Forma alguma. Consultas que duram 1 hora, 1h30. Oh. Por quê? Porque tudo daquela pessoa eu vou ouvir, eu vou assimilar, eu vou trazer para o meu contexto profissional e vou voltar com aquilo ali de uma forma diferente. Então, assim, qual profissional que está na academia que faz isso? Mal, bom dia. Mal, bom dia. Então, tem que falar o que é verdade. O máximo que faz você tá fazendo exercício errado. Mais ou menos. Isso quando então, faz. assim, as pessoas com quem eu trabalho, por isso que nós estamos chegando onde nós estamos chegando hoje. As pessoas com quem eu trabalho não estão nas academias. O problema está aí. Essas pessoas estão em casa, frustradas, tristes, depressivas, inseguras, né? Porque a academia não é para elas. Elas não são aceitas em academia. Sim. Não são aceitas, essa que é a grande verdade. Não, e se for, ainda tem risco, né? E se for... De certa forma, até bom que não são aceitas, né? Pode ser de qualquer jeito também, até... Então, perigoso. assim, se esse tipo de perfil vai para uma academia, fatalmente vai acontecer alguma coisa. Que seja, mas vai acontecer. Aí é que está o problema. Por isso que nós estamos chegando, onde nós estamos chegando com tantas doenças da síndrome metabólica. Câncer, diabetes, hipertensão, estresse, depressão. E a gente tem hoje um problema que vem a se agravando, que já tem cientistas estudando o caso, e já colocou, que é o Alzheimer. Até 2030 nós vamos ter uma evolução do Alzheimer gigantesca por excessos de tela, falta de exercício físico, altíssimo nível de estresse e má alimentação. Então, aonde nós chegamos, né? Isso é preocupante, porque você acabou de descrever a geração inteira, né? Inteira. Excesso de tela, vida estressante, falta de exercício. E aí volta-se onde? Na nossa adolescência. Volta nas nossas crianças que estão aí. A Deus dará. Aonde esses meninos vão parar? Por quê? Se brincam em praças? Não. Se brincam em parques? Não. A não ser que o pai leve, mas sozinhos hoje, infelizmente, também não pode, né? É perigoso. Mas, e aí? Que decisão esses pais vão tomar em relação a esses meninos? Porque eu já falei isso com o Jefferson e o Daniel. Eu entro no restaurante, passo o olho assim na hora do almoço, na mesa desses meninos que vão para a escola ali, porque os pais levam para almoçar, tá lá o refrigerante, em cima da mesa, a batata frita, o arroz e a carne. E só, nem o feijão tem. Isso é só correr o olho, você percebe. E aí, essa responsabilidade, no final das contas, vai ser de quem? Os pais vão arcar com isso aí. Não tem outro jeito. Então, alguém vai ter que pagar essa conta. Os pais são responsáveis. Tá? Então, assim, o que você coloca na mesa é o que seus filhos vão comer. Sempre foi assim. Que os meus pais foram assim. Agora, se eu tenho uma criança que vai no supermercado com o pai, que esse pai ele não dá conta de controlar o filho na hora de fazer as compras, deixa esse menino em casa. Porque eu não posso... quem manda é o pai e a mãe. Sim. Desculpa falar, mas quem manda é o pai e a mãe. Então, quem coloca comida na mesa é o pai e a mãe. Cresceu, arrumou seu emprego, você compra o que você quiser. Mas, dentro da minha casa, come-se isso. Aí vem, né, Vivi, desculpa, mas meu filho não gosta, que eu já tentei aqui já e tudo. Gente, tudo é um processo de educação, de conscientização, né? Dica para os pais aí, ó. Fiz com meu filho e tá vivo e tá tudo bem. Quer comer, não? Não come, então. Beleza. Papai, quero biscoitinho. Não, tá aqui sua comida que você tinha que comer. Papai, quero danoninho. Não, tá aqui sua comida. Ai, não quero. Ficou o dia inteiro sem comer. Chegou de noite, tava varado de fome. Comeu tudo 2 vezes e parou com isso. Pronto. Isso aí. Tá vivo, tá bem, tá comendo. Aí, Agora, uma dúvida, assim, que eu sei que é a dúvida de muita gente também. Pra pessoa ser saudável, ela precisa ser bitolada?
Que pergunta, hein? Tá Ela tem que ser vendo? bitolada naquilo ali e... Não, ela precisa ser conhecedora, né? A gente não tem que enfiar a cabeça no buraco e achar que tudo é daquele jeito ali. Não, ela precisa entender o contexto que ela está. Ser bitolado aí é quando a pessoa é mesmo. É quando ela não está aberta a nada. É só bitolado para tudo. Não aceito, eu não vou mudar. Não. Entendeu, se não entendeu? Tem a informação correta. Abriu-se para isso. Segue o plano. Porque quanto mais nós somos informados, mais seremos cobrados. Sim. Então, se você tem informação com aquilo, o Daniel, mais ele será cobrado com a área que ele conhece. E assim, a mim também. As pessoas vão chegar até mim fazendo perguntas, querendo conhecer mais. Até quando a Viviane pode falar com propriedade daquilo que ela faz? Assim como o Jefferson e o Daniel na área das finanças. É assim. Nós estamos sentados aqui porque cada um de nós entendemos muito bem das nossas áreas, né? Então, assim, na construção toda do personal, do meu entendimento, eu também tive que me construir como profissional. Sim. Porque é muito difícil lidar com o sentimento que as pessoas carregam, com as frustrações que elas levam. E são É muitas, verdade. né? Porque, gente, não tem frustração maior que não seja o problema de saúde. Uhum. Eu me olho no espelho, eu tô mal. Eu tô mal emocionalmente, eu não dou bem com a minha rede familiar, eu tô ruim em tudo. É assim que as pessoas chegam pra mim. Só que aí tem um ponto também, Vi, porque as pessoas também querem gratificações imediatas. E muitas das vezes o que não estão dispostas para poder passar pelo processo até consolidar o hábito. Falamos até isso, né? No podcast passado. Então, ou seja, compreender que o bem mais precioso é a nossa saúde e que ele vai vir gradativamente, vai tendo as recompensas disso, gradativamente, à medida que a pessoa ela for caminhando, ela for se desafiando, enfim, então isso faz parte do processo, né? Todos nós temos uma história de vida. Todos nós, quem está me ouvindo aqui, nos ouvindo também, tem uma história de vida. Algum desafio essa pessoa passou para construir algo na vida. Sim. Passou. E aí eu volto aqui na questão do esporte. Em que momento o esporte me ajudou a chegar nesse entendimento? Em gostar do processo para ter o resultado. Gente, quem não ama o processo nunca vai conseguir o resultado. Nunca vai permanecer. É o ponto. Nunca. Nunca. A coisa da evolução é essa, cara. Você conseguir amar o processo. Ame o treino. Ame o processo. Ame a evolução ali da dieta. Olhe no espelho e vê o que está acontecendo com o seu corpo, as mudanças. Ame aquilo ali para você ter o resultado no final. Não existe pular etapas. E aí a gente bate na tecla de novo. Por que as pessoas não praticam atividade física, sendo que isso pode ser adiantado com isso? Porque é um desafio praticar atividade física. É um desafio, todos nós que sabemos, que é uma disciplina gigantesca, que a gente tem que abrir mão de certas coisas, dos nossos prazeres momentâneos, que tudo hoje é prazer momentâneo. Ai, que beleza, não sei o quê. Mas depois vem a frustração. E a frustração, ela é diária. Então, se eu extrapolei no final de semana, com tudo, com bebida, com comida, com farra, com noitada, eu vou viver a minha semana frustrado. Sim. Né? E uma coisa eu pergunto, qual pessoa que está infeliz, quando olha para as pessoas que praticam esporte, vai no meio das pessoas que praticam esporte, olha se tem alguém ali chorando. Olha se tem alguém triste. Gente, e é impossível uma pessoa que pratica esporte, que faz atividade física, ter depressão. Não existe isso. As pessoas nunca estão infelizes. E isso ela leva para o trabalho, ela leva para a vida dentro de casa. As pessoas estão bem com elas mesmas e, consequentemente, elas estão bem em tudo que elas estão fazendo. Ou seja, o esporte constrói o músculo da resiliência. Constrói. É tão Com certeza, pessoas. com certeza. Constrói. E assim, uma coisa também que eu sempre costumo falar, pra mim mesmo, né, porque a nossa mente sempre coloca uns desculpinhos pra gente não fazer as coisas, principalmente quando é coisas mais difíceis, como um exercício. Mas eu preciso, o que é mais difícil? Porque os dois tipos de vida são difíceis. Sim. A vida de exercício, ela é difícil, mas a vida sedentária também é tão difícil quanto até mais. Nossa. O que é difícil de verdade? É você correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros num período ou você não conseguir brincar com seus filhos porque você não tem força? O que é difícil? Você não conseguir dormir e viver um dia arrastado ou você fazer um exercício na academia e procurar um profissional? O que é difícil? É você morrer de infarto, você ter um câncer ou você se alimentar melhor, abrir mão de algum... O que é difícil? Então eu sempre falo comigo, hoje eu vou escolher o meu difícil.
E o difícil que eu quero é aquele que alonga a minha Exato. vida. E o legal que, Isso. assim, a gente falando de cuidar do físico, é natural. Seja pro lado evolucionista, seja pro lado criacionista aí, qualquer um desses dois aí, você que tá ouvindo, cara, os dois, o processo natural do ser humano sempre teve a ver com o físico. Hoje, a tecnologia criou tantos artifícios pra gente não ter que lidar com o físico, né, no nosso dia a dia. Se a gente for, cara, se a gente viajar um pouquinho aí, ó, coisa de 1000 anos. 1000 anos atrás, véio, era totalmente diferente. Vamos menor. Coisa de 100 anos para trás, 150 anos, era bem diferente, cara. Vão um pouquinho menos. 50 anos de atrás era diferente. Já tinha carro e tal, mas algumas coisas você ainda fazia a pé, você ainda ia ali, Aham. você buscava... Beleza. Hoje, cara... O corpo tava sempre em movimento, o né? corpo em movimento. Tem gente que dentro de casa, a pessoa não quer andar dentro da casa, Gente, mano. pra fechar a cortina, é pra verdade. fechar a cortina, ó. É a Cuidado preguiça. com a sua Alexa agora, mas pra fechar a cortina, eu falo assim, Alexa, fechar a cortina. Aí tem um motorzinho que... zzz, Alexa, apagar a luz A do luz. quarto. Que chegou ao ponto de não poder levantar da cama. Tudo Não. bem que é um conforto, que às vezes Ó, eu é tenho a legal. Alexa em casa e... Mas, E cara, usa assim, a velho. nossa geração chegou num nível que, tipo assim, eu não levanto da cama. Justamente. É tipo assim, Não não levanta é da que não pode Não, ter não, isso. não é Isso. Mas o problema é que a maneira que entrou na cabeça da galera o É que eu não comodismo, vivo mais Sim. sem né, e não fazer, tipo assim, eu prefiro deixar meu corpo definhar do que fazer o que é natural pra ele. Nós temos pernas e braços, não é à toa, né? Não é sem querer que do nada a gente tem que andar e caminhar. Se fosse ao contrário, a gente era uma lesma. Lesma não gente tem era só um perna e não cérebro tem flutuando. braço, ela é um corpo com a cabeça. Beleza. E sai rastejando. Ótimo. E ela é lesma porque é lesma. Nós não somos lesmas, Não. cara. A nossa fisiologia inteira pede por movimento. É o Sim. normal ter movimento. Quando a pessoa sai do normal, cara, tipo assim, velho, você tá nascendo, não, você tá saindo do normal do seu nascimento, cara. Então, tipo assim, cadê a sua vida, né? O que você falou, mano, não tem como você ter vida sem vida. Não tem jeito. Você tá saindo do seu normal, como é que você quer ter vida? Eu quero viver pra sempre. Isso. Vive pra sempre. Morto no caixão. Porque não quer nem respirar, tá? É, ué. Não quer nem fazer. Nós somos seres aeróbicos. Nós Aí, ó. Nós somos Aí, ó. 100% dependentes do oxigênio. Nem Sim. respirar a pessoa quer. Né? E para respirar e para melhorar essa capacidade, é igual eu falei no início. Precisamos fazer o quê? Movimento. Para a gente mandar esse oxigênio para o cérebro, para o nosso corpo e a gente se tornar uma pessoa mais motivada, Sim. mais esperta, mais ativa. Nosso cérebro acordar, despertar. Alimentos gordurosos, supersaturados. O cérebro vai ficando assim, ó. A gente vai se arrastando pela vida. Sim. Se arrasta cada vez mais. Açúcar e por aí vai. E aí vai ficando invernado. E o pior é que chega um ponto que... aí entra que a questão da autorresponsabilidade que a gente também falou no podcast passado. A pessoa chega nesse nível, mas ela nunca é a culpada. É sempre o outro. É. Ah, não, mas eu tô assim por causa da minha mãe. Tô assim por causa do meu pai. Não, você tá assim porque você quis ficar assim. É o que Porque nós você falamos. construiu isso. Toda vez que você tomou essa colocar a decisão. palavra mais que, você tá deixando de exercer a autorresponsabilidade. E assim, Joga a pode culpa nas parecer- situações, em terceiros, e Sim. aí não é nada Pode legal. parecer duro a gente estar falando isso aqui, trazendo dessa forma, a pessoa pode estar eles não são sensíveis. Não, nós somos tão sensíveis à sua dor que nós estamos aqui justamente despertando você para a realidade e para uma solução. É. Não é à toa que a gente trouxe aqui uma pessoa que é especialista em saúde, com psiquiatra, com terapeuta. Não é à toa que existe o Fina Live, que é uma plataforma que Só tem corrigindo, esse objetivo. psicólogo. Psicólogo. Tá escutando aqui, Porque- mas será que tá corrigando, né? É porque é tanto tempo conversando que a mente já começa a... Mas não é à toa, é pra trazer a consciência de vocês, e perdão pelo psiquiatra e psicólogo, entendeu? Mas é pra trazer a consciência de vocês que tá errado, mas existe uma forma de ficar bem. É pra isso que existe a plataforma Free E Online. não precisa ficar bitolado. Não precisa Não, ficar bitolado, é uma Isso. coisa leve. Pode ser difícil? Mas escolha um difícil que te dá vida, não que te tira a vida. Amém? Amém. Tô tocando na igreja já. Não, né? Eu tinha Amém, entendido, tá amém. bem. Você falou amém. Amém, Fiquei, mãe. tá bem. Olha o costume, né? Amém, gente. Amém. Amém pras mudanças. Pessoal, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio. Antes da gente encerrar, eu quero te agradecer mais uma vez. A gente aprendeu muito aqui. Se deixasse, a gente ficaria aqui mais umas 3 horas conversando. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para nós e para a audiência em relação a tudo que foi falado aqui hoje. Eu queria agradecer, em primeiro lugar. Foi um prazer, viu, Daniel? Muito grata de estar aqui sentado com pessoas tão entendidas, né? Próprio assunto, Que bom. que é a saúde. Mas, assim, o que eu queria deixar de recado é o seguinte. Eu acredito muito
que o ambiente muda as pessoas. Então, o recado é, com quem você anda? Se você anda com bebum você será. Se você anda com pessoas que só comem fast food, você também, gordinho, você será. Ande com atletas, que atleta possivelmente você será. O meu recado é esse aí. Perfeito. Muito bom, Muito bom, muito bom. Alguma consideração dos senhores? Cara, eu vou ficar na vibe dela. Você não precisa ser atleta, mas se você andar com pessoas que aspiram ao atletismo, pelo menos suas sensações vão mudar e seus interesses também. Inevitável. É mais fácil você cuidar da saúde com quem tá lá em cima do que com quem tá lá embaixo. Exato. Então, fica com essa aí. Com pessoas que Até já a estão próxima. andando nos lugares. E bora. Como que a gente faz pra te encontrar nas redes sociais? Jefferson, perdão, você tem alguma coisa pra falar? Eu te cortei. É só corroborar da ideia de vocês mesmo e tudo, porque tudo tem que partir do princípio da vontade. A pessoa, o que nós fizemos aqui foi um despertar de uma nova consciência. E sei que vai doer e tudo, mas é fato. Tudo que é mudança causa dor. E a proposta aqui não é apenas de mudança, que mudança é movimento superficial, mas é de transformação. Movimento profundo a tal ponto que você deve comprar essa ideia para você e a partir agora desse podcast, você tomar atitudes diferenciadas a ponto disso ser o quê? Como um valor master. Pense sobre a sua escala de valores. Atividade física, alimentação, um sono de qualidade, controle emocional, onde que está na sua escala de valores? Eu posso dizer hoje com muita propriedade. Depois do trabalho com a Viviane, é sim a minha principal escala de valores, é cuidar do bem mais precioso, que é da minha saúde. Perfeito. Viviane, como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais, o pessoal que quer ir conhecer mais o seu trabalho? É pelo Instagram, né, Vivi Gomes, @ViviGomesPersonal. Lá você consegue entrar diretamente no meu WhatsApp e entrar em contato comigo. E lembrando que eu faço o trabalho também no online, tá? Desde que a pessoa tenha uma balança, uma fita métrica e uma outra pessoa que faça as medições para ela. Então, tudo é enviado, tudo é conversado por via online e mostrado ali mesmo, compartilhamento de tela, da avaliação e tudo, então eu consigo fazer. Então, consegue me achar pelo próprio Instagram. Perfeito. E Jefferson, a gente não falou na última, mas como que faz para te encontrar? Sim. O Instagram Jefferson Teixeira Oficial. Então tem várias postagens lá sobre mentalidade, desenvolvimento, enfim, né? Então esse é o Instagram e o WhatsApp, que é 379-9917-6800. Perfeito. E eu convido vocês também a conhecer do nosso patrocinador. Como é que faz para entrar em contato também? Bom, Instagram, InvestingUp, _, e por lá você encontra tudo, cara. Se você precisar, entra lá no direct, lá tem também aquele linkzinho com um monte de coisas, esqueço o nome, cara, é o Linktree. Então você pode ir lá, vai ter WhatsApp, tem Telegram, tem outros canais, tem os nossos produtos também, você pode falar diretamente comigo, só pedir lá no WhatsApp, quero conversar com um mentor, quero conversar com o Daniel, e aí já vai ser direcionado, e qualquer coisa é só contar com a gente. E é claro, Free na Live, onde você encontra aqui nesse canal e em todas as plataformas digitais, a gente está lá presente entregando conteúdo gratuito para você de transformação, como o Jefferson disse, não mudança, de transformação de vida. Aproveita, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aquele combo todo que você já conhece, mas principalmente faça isso de forma intencional, sabendo que você está mudando o seu ecossistema, a sua verdade vai transformar a sua vida a partir de agora. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, você mora no meu coração, no nosso coração, e daqui a pouco a gente tá aí também morando no seu. Então até a próxima e um abraço. Amém! Amém! Amém!